Olá, eu sou o Rodrigo Pinheiro e hoje eu vou ter aqui o prazer de bater um papo com uma colega do mercado imobiliário, uma pessoa aí fantástica que eu conheci nesses anos de mercado imobiliário, é a Mercedes. Mercedes está aqui hoje para bater um papo comigo, a gente vai falar sobre várias coisas, inclusive sobre como ela começou dentro do mercado imobiliário. E a ideia aqui, Mercedes, é a gente realmente bater um papo descontraído, entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, sobre como você veio parar nesse mercado, né? Mas se apresenta aí pra gente. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Eu estou nesse mercado já tem 10 anos. Eu cursei comércio exterior, uma coisa totalmente nada a ver com a área. Nossa, nada a ver, né? Totalmente nada a ver. Cheguei a estagiar. Sempre gostei de trabalhar com vendas, mas acabei pegando um estágio em compras numa grande empresa, mas não gostei do que eu fazia lá, de forma nenhuma. Fiquei 2 anos, não gostava da atuação mesmo. E eu queria uma oportunidade em venda, só que depois que você tem um currículo em alguma coisa, é difícil trocar. E aí foi até uma outra colega minha que me sugeriu a questão da corretagem para eu ter uma experiência em vendas e depois trocar para vendas dentro de comércio exterior. Aí entrei e não saí mais da corretagem. Gostei e ficou. O mercado imobiliário ele tem disso também, né? Quando você começa nele, é difícil você largar. Não, com certeza. É uma coisa bem interessante. Mas você falou que é formada em comércio exterior. Você se formou. E aí, nunca mais quis saber disso? Acho interessante, gosto muito de mercado internacional, para estudar relações internacionais, mas acabei não atuando mais na área. Depois que eu entrei na corretagem, eu fiquei 1 ano e meio como corretora, tive a oportunidade de pegar coordenação, já com 23 anos. Então, foi uma porta que abriu muito rápido, que eu achei muito interessante, até pela questão de ganhos. Então, eu acabei me especializando e me dedicando nessa área. Acabei de terminar a pós-graduação em Real Estate pela FIA. Então, agora eu tenho formação em mercado imobiliário mesmo. Nossa, agora tá profissional. Depois de 10 anos, a gente tinha que fazer uma formação na área. Não, mas legal. Você falou que começou... desculpa, você falou e... Você falou rápido, eu não consegui captar. Você começou com 20 anos... 23? Eu comecei com 21 anos na corretagem. Com 23 anos eu assumi a primeira coordenação de produto. E tá, você começou, mas o que você fazia no começo? Como é que foi esse começo? Você começou com o quê? Eu comecei numa grande imobiliária do mercado. É uma escola para todo mundo. Fiquei 1 ano e meio com eles. E iniciei de plantão super básico, assim. Você chega lá no plantão o primeiro dia, não sabe absolutamente nada. Simplesmente foi para lá, tem uma maquete. E a lei de Murphy eu tirei 1. Né, da roleta, o pessoal que sabe a roleta, como é que é, no primeiro dia de atendimento. Então, já precisa você começar você começou como corretora, você foi lá assim. Corretora. Você chegou a falar, legal, tal, gostei. Eu recebi um treinamento básico e me mandaram para um plantão. Aí você tirou o número 1 logo no primeiro dia? No primeiro dia. Nossa. Aí tirei o número 1, chamei o coordenador me ajudou, explicou um pouco lá como é que era, um outro corretor também passou o produto, entrou o cliente, tive que fazer a apresentação. Aí você vai olhando a maquete, né? Aqui é a piscina, aqui é a academia, tem as metragens, você apresenta, passou as imagens, não tinha decorado ainda, a gente foi pra mesa, ainda não estava na parte de vendas, e consegui tirar uma ficha no primeiro dia. Nossa! Consegui tirar uma ficha. Aí você fala, nossa, mas esse negócio é legal. Aí o primeiro dia foi muito fácil. Passou uma semana, não tive mais nenhum atendimento. Aí você fala, esse negócio não é tão fácil assim. Aí vem aquilo de você se confrontar, né? Pra se acostumar com o trabalho. Porque 10 anos atrás, a internet também não estava tão voltada para o corretor fazer tanto anúncio quanto faz. Algumas pessoas que eram mais engajadas nisso já conseguia trabalhar nessa parte de anúncio. Mas quando eu entrei, a maioria dos anúncios eram feitos pela imobiliária e a gente atendia os clientes que iam para um plantão ou a gente atendia os clientes que a gente levava. E a gente levava como? Panfletagem e oferta ativa, que basicamente é um telemarketing. Sim. E aí entra naquilo, você tem uma faculdade, trabalhava numa transnacional, uma grande empresa, e de repente você está entregando panfleto na rua. Isso é uma mudança de chave, né? Isso é uma mudança de chave. Vou pedir só para você puxar difícil. O microfone um pouco mais para perto de você. Prontinho, aí, acho que agora vai. E isso foi uma coisa que deu um impacto na época um pouco grande, assim, para mim, admito. Já estava finalizando a faculdade e tudo. Então, é isso mesmo que eu quero fazer? Você vai fazer um trabalho de telemarketing, vai fazer um trabalho de panfletagem, ficar ali no sol, entregando. Só que se você não faz, e não tinha um capital grande para investir, 20 anos nas costas, né, 21... você não tem para onde vender também. Porque se você ficar esperando roleta de plantão, você não vai vender nunca. Nossa, é verdade. E você acabou de falar dessa mudança de chave, de você fazer certas coisas que você não estava acostumado a fazer. E você estava se formando na faculdade também. Isso. Ou você tinha acabado de formar? Não, você estava no final, faltava só o TCC. Só faltava o TCC para se formar. E, assim, eu tô lembrando aqui agora de quando eu fiz faculdade também, né?
E quando a gente está se formando, a gente tem uma expectativa de como vai ser nossa profissão, de como que a gente vai crescer, do que a gente vai ganhar. E a partir do momento que você faz uma faculdade, você já começa a se colocar numa posição, né, de não aceitar qualquer coisa. Isso. E aí, de repente, você se vê entregando panfleto. Exato. Né? Entregando ali o panfleto. Isso realmente é uma mudança grande. E nessa época que você tá me falando, não tinha tanto a cultura do lead pela internet, né? Era uma coisa menor, não era todo mundo que fazia. Como que você entrou nisso? Você enxergou isso? Ou você não fazia ideia de como era isso? De que era possível fazer dessa forma? Como que foi esse começo? Eu levei um tempo para começar a fazer a parte online. Até porque levei um tempo para pegar um capital, né, totalmente autônomo, a nossa área. Então, eu tinha um valor reservado, mas eu era estagiária. Então, a gente sabe que não era muito. E então, eu realmente foquei em fazer venda com panfletagem e oferta ativa, porque o meu investimento era zero, além do tempo. Quando eu consegui juntar um pouco mais de capital, eu comecei a pagar as pessoas para panfletagem e depois eu comecei a pagar alguns anúncios. Com landing page e tudo mais, principalmente voltado à parte de investidor. Quando eu entrei, o plantão que eu me dei melhor era apartamento estúdio para venda, então foi a parte que eu mais gostei, ali na Santa Cecília, e eu comecei a focar um pouco nisso. Mas, assim, era uma coisa que ainda estava engatinhando, então a gente fazia disparo de SMS. Nossa! Gente, 10 anos atrás, hein? Não é tanto tempo, não é tanto tempo assim. Fazer aqueles pacotes de SMS. Disparo de SMS. Muita gente reclamava, mas alguns compravam. Então, a gente fazia ali, na LGPD não estava tão forte na época, né? Hoje em dia tem várias leis aí que... tem muita coisa que não poderia ser feito. Esse tipo de trabalho. Então, mas começou dessa forma e depois a gente começou a ir em rede social, Facebook e tudo mais, mas ainda estava engatinhando. O próprio Facebook 10 anos atrás não era tão grande quanto é hoje, sim, né? Sim, principalmente nessa parte de marketing. Então, o meu marketing inicial, ele foi muito marketing tradicional e por indicação. E eu comecei a entrar mais na parte online quando eu já estava assumindo a coordenação. Porque eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos na corretagem. Certo. O mercado financeiro, né... economicamente não estava muito favorável naquela época. Algumas pessoas mudaram para o altíssimo padrão e eu acabei mudando para Minha Casa Minha Vida. Olha porque que mudança. eu enxerguei eu fazia para investidor, mas o médio padrão estava um pouco mais difícil, né? E quando tem uma crise financeira, geralmente você tem o melhor das vendas para o baixo padrão Minha Casa Minha Vida e para o altíssimo padrão. O altíssimo padrão você tem que ter um capital maior para investir. Então eu mudei para o Minha Casa Minha Vida. Eu achei que seria interessante. Só que chegando no plantão, eu entrei naquele plantão em novembro, era um plantão muito bom, mas que ele não estava sendo visto pelos corretores como ele poderia ser visto. Então, eu consegui fazer um trabalho legal e tive um bom destaque de vendas ali. Quando virou o ano, eu fui convidada para assumir uma parte de documentista, que eles chamavam, que era o meu coordenador da época, ele precisava de uma ajuda e ele me indicou para assumir essa documentação. Então, meu trabalho era fazer análise da documentação para entrar no crédito para Minha Casa Minha Vida e ser aprovado. Então, Legal. Eu tive um intensivão ali de documentação de Minha Casa Minha Vida, que eu acho que eu analisava umas 30 documentações, porque a minha missão era entregar a pasta para que a Caixa não negasse. Nossa, caramba. E funciona muito bem, porque quando entra lá, tudo que eles têm que negar demora muito, acaba indo 1 semana, 15 dias. Se você já entrega certo, em 24 horas sai a análise de crédito. Nossa, essa informação é importante, hein? É muito bom você saber, assim, toda a documentação do Minha Casa Minha Vida, porque tem vários detalhes que, às vezes, na época também era a carteira de... a KCLT, né, a carteira física, você tinha que tirar cópia de todas as folhas para entregar, gente, não era carteira digital. Então, se saísse uma coisinha errada, não desse para ver, tivesse faltando uma página, eles reprovavam. Então, minha função era ver isso e lidando com os clientes. Em vez do corretor ter que explicar para o cliente, eu ligava para o cliente e explicava o que ele precisava de documentação e ele me mandava. Comecei dessa forma. O coordenador, ele teve que se ausentar um pouco, aí os corretores começaram a me chamar para fazer os atendimentos junto com eles, para explicar a documentação, explicar a venda. E quando viu, eu estava assinando o contrato, estava tudo acontecendo sem eu ter assumido a função de coordenação ainda. Aí o diretor da época, ele foi lá no plantão, ele viu, foi um final de semana que a gente acabou assinando 8 unidades. Nossa, 8 unidades? 8 unidades de Minha Casa Minha Vida no final de semana, de um plantão que não estava vendendo antes,
porque o pessoal realmente não tinha feito um foco lá. Então, assim, eles não entendiam do produto, não entendiam do documento, não da entendiam documentação. muito de documentação. E aí a hora que chegava a pessoa não conseguia explicar ou não conseguia finalizar porque não sabia exatamente o que pedir. Exatamente. E fica muito cansativo pro cliente, porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele já tem um certo receio, né? Em fazer a compra do imóvel, será que ele vai ser enganado, o que vai acontecer? Ele tem um medo. E aí, se o corretor ele não consegue passar essa confiança para ele, o medo dele triplica. Ele já acha que tem alguma coisa errada. Se você passar uma informação e depois trocar a informação, ele já acha que você mentiu por algum motivo. Então, isso é muito arriscado. E esse mercado imobiliário, realmente, a gente tem que passar muita confiança pro cliente, né? Porque eu até brinco, às vezes uma informação mais ou menos, mas com muita confiança, é às vezes melhor do que uma informação correta, no seu ponto certo, só que sem confiança. Então, às vezes, a gente... em tudo que a gente faz, na verdade, né? A gente fala, às vezes, algumas besteiras, às vezes a gente não entende exatamente de alguma coisa, mas quando você tem confiança do que você vai falar, quando você tem confiança de como você vai conduzir aquilo, é muito importante. Mesmo que você fale alguma coisa errada, que depois você consiga consertar no futuro, mas se você falou com confiança, vai passar o negócio. Agora, quando você vai falar com o cliente e falta confiança, a pessoa não sente que você entende, que você compreende aquilo, realmente fica bem difícil. E aí a pessoa perde aquela confiança em você, e aí para recuperar, né? Recuperar a confiança é 5 vezes mais difícil do que conquistar a primeira vez. Exatamente. É terrível. Tanto que já teve muitas vezes do corretor ele me chamar porque o cliente já não consegue mais lidar com a situação do corretor. Porque o corretor falou tanta coisa atravessada, que se atrapalhou, geralmente iniciante, que aí ele fala, não, me chama alguém, e aí depois ele só lida com você. Ele voltava pro plantão para entregar a documentação e procurava a gente. A gente tinha que estar chamando o corretor para colocar ele de volta na negociação. Então, é muito importante essa parte de confiança. E quando a gente conseguiu fazer essa virada, né, de perspectiva, de chave ali do pessoal, comecei a treinar mais os corretores também, para eles fazerem um atendimento mais voltado para a documentação, a gente conseguiu reverter muito mais venda. Porque a pessoa passa a saber o que vai acontecer. Então, explicar o que é evolução de obra, o que é INCC, de uma forma que o cliente entenda tudo, aumentou nossa conversão muito. Tanto que clientes que já tinham ido, eles retornaram e a gente conseguiu fechar porque eles conseguiram encaixar. Isso sem contar que ainda por cima dei sorte que eu assumi essa função em fevereiro. Então, tem toda a questão do imposto de renda, que tem que preparar a renda da pessoa. Então, a gente deixava a documentação pré-pronta, chegava em março, a pessoa fazia o imposto de renda dela, analisava a documentação, em março para abril, ela ia e comprava. Então, tinha um estoque que a gente conseguiu vender bem em março e abril por questão do imposto de renda, a gente pegar cliente que já tinha ido há 1 ano atrás, mas não sabia como organizar a renda para poder comprar. Autônomo, muito taxista, empresário, MEI também tem toda a forma certa. Então, isso ajudou bastante a fazer essas vendas. E aí, depois, é um projeto bem grande, são mais de 900 unidades, já tinha lançado uma fase, e aí depois veio o lançamento da próxima fase, aí eu já estava de coordenação, e aí lançamento é uma delícia, né? Você trabalha 3 meses seguidos sem um dia de folga, olha que gostoso. Mas é maravilhoso, porque vende super bem, tem muita gente, e aí minha equipe de 8 corretores virou 30, ganhei um outro coordenador para me ajudar. Olha que legal. E aí foi muito legal. Foi um desafio, porque eu tinha 23 anos. Então, para a própria empresa dar um voto de confiança numa pessoa com tão pouca experiência. Mas foi muito bom. Eu achei um começo bem interessante. Eu fiquei 4 anos na coordenação dessa empresa e depois eu virei gerente de produto na mesma empresa. Ah, olha que bacana. Muito, muito legal. Uma excelente evolução, né? Excelente evolução. E você imaginava que isso ia acontecer? Assim, lá atrás? Quando não. Você começou o primeiro dia de corretora, falou, nossa... Eu achei que eu ia fugir daquele lugar. Não, de forma alguma. Foi muito impactante o primeiro dia, assim, não falando mal, mas foi meio traumatizante. Eu tô te perguntando isso, até porque tem gente que às vezes tá assistindo a gente agora e tá começando no mercado imobiliário, tá no seu primeiro dia de corretor. Coragem. Ou acabou de receber um convite para ser um corretor, porque acontece também, eu fui convidado um dia para ser corretor também. Então, e aí você fica pensando, né? Nossa, como será que é ser corretor? E a gente tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, já que a profissão de corretor foi muito maltratada durante muito tempo. Hoje em dia a realidade é bem diferente. Hoje em dia as pessoas já começam a olhar diferente o corretor. Mas lá atrás, quando iniciou a corretagem aqui no Brasil, ela era tida ali como você não tem nada para fazer, vai virar corretor, né? Exato. Até pouquíssimo tempo atrás era assim. Não tinha um preparo para o corretor entrar no mercado. Vai ali, vende aquilo.
não tinha uma preparação. Muita gente entrava no mercado assim, de repente, ficou desempregado, aposentou. A pessoa aposenta, vira corretor, vai vender não sei o quê. Então, o mercado não foi bem tratado durante muito tempo. E teve uma fase, que foi antes da minha, que essas pessoas, elas conseguiam vender. Porque o mercado, ele estava muito em alta, então a gente brinca que a pessoa sofreu uma venda. Todo corretor sofre uma venda de vez em quando. O cliente, ele vai, ele compra, você mal abriu a boca, ele comprou. Você fala, você vendeu? Não, aconteceu. E já sofri uma venda também, normal. Não precisava ter experiência nem tão pouca habilidade, né? Acontecia. Ali, a pessoa ela simplesmente entrou no online, falou que queria comprar a proposta, marcou o dia de assinatura, nem visitou o plantão. Nossa. E comprou comigo, tipo, ok, maravilhoso, não é uma reclamação, mas é difícil sofrer uma venda, tá? Geralmente é bem trabalhoso você fazer uma. Só que teve uma época que as pessoas, elas sofriam essa venda. E o mercado, ele veio trazendo muito dessas pessoas que elas não precisavam se especializar, porque entrava lá, comprava muito fácil, e as pessoas, elas ficaram com isso na cabeça. Que o corretor, ele é alguém que realmente, ele simplesmente vai apresentar ali, vai assinar e acabou. E isso está mudando. E a pessoa que ela entra ainda no mercado, ou que ela continua daquela época com esse pensamento, ela está acabando ficando um pouco para trás. Ela já não consegue mais fazer a venda. Porque isso já desde a minha época, se você não captar o cliente por sua conta, dificilmente a imobiliária vai fornecer, o construtor vai fornecer leads o suficiente para você fazer tantas vendas quanto você precisa. Então, tudo bem, a incorporadora lançou o produto, ela fez 100 vendas só de online. Só que 100 vendas dividido, às vezes, com 300 corretores. Sim, exatamente. Entendeu? E isso é um problema, porque você pode estar ali no 100, que talvez tenha feito 2, 3 vendas, que é engraçado que geralmente, né, uma quantidade de corretores faz a maior parte das vendas. Os famosos 80-20, né? 20% dos corretores faz 80% das vendas. Exatamente. E se você não conseguir ter uma questão online, pegar o cliente também que o incorporador mandou saber atender para fazer a conversão, você fica aplaudindo os outros. Então, é uma coisa que hoje em dia o corretor ele precisa especializar muito mais do que alguns anos atrás. E isso fez com que criasse um estigma na corretagem para os clientes. E é uma coisa que, apesar de estar melhorando, ao meu ver, ainda falta muito. Sim. A gente ainda vê muito corretor despreparado em plantão, acontece bastante. Só que hoje não tem mais o tanto de desculpa que tinha antes, porque hoje você consegue se preparar. Sim. Você tem cursos online que você pode fazer, você tem palestras acontecendo o tempo todo, o mercado imobiliário nós temos influenciadores do mercado imobiliário, né? Tem um monte de influencer aí hoje que, bom ou não, mas eles estão sempre divulgando e propagando boas práticas dentro do mercado e a importância de se especializar, né? A gente sempre brinca com isso com vários mercados, assim. Mas tem algum momento que não tem mais espaço para amador, né? Até dentro do mercado imobiliário. Você pode ser amador? Pode, mas você vai ter resultado de amador. Agora, se você é uma pessoa que se dedica, que trabalha, que você lê, que você estuda, que você pratica, você vai se tornar um profissional. E o profissional, claro, ele vai ganhar mais do que o amador. Isso é sem sombra de dúvidas. E volto até no que você falou do plantão, porque às vezes a gente encontra ali um pessoal que 20% faz 80% do resultado, e você vai ver, esses 20% normalmente são profissionais. Sim. São pessoas que investem lá em leads, investem no tráfego pago, ele investe em listagens, em captação de clientes, ele tem alguma técnica, nunca é pura sorte. Não é o famoso roleteiro, né? Que fica lá só esperando... Gato gordo. Aqueles gato gordo, né? Não é um gato gordo que fica lá só esperando o ratinho passar. Ele vai atrás mesmo, ele vai pra cima. Então, realmente, tem espaço no mercado, mas não tem espaço para muito gato gordo. O espaço é para de forma alguma, quem realmente quer trabalhar. Cada vez menos, até as instituições, né, o Crescisp e tudo, eles querem colocar aquela prova já para ir limitando um pouco isso, que é uma prova de certificação, além do TTI, que eu sou super a favor. Quem já tem o Cresce, né, a jurisprudência, ela não vai retroagir, mas o pessoal novo terá que fazer. Eu sou super a favor dessa profissionalização. Eu tive a oportunidade de entrevistar um corretor, ele é brasileiro, mas ele trabalha e mora nos Estados Unidos há 10 anos, e lá ele é designer e corretor de imóveis. E a diferença que tem nos Estados Unidos, da forma que é tratada a profissão pro Brasil, a gente vê que a gente tem muito para crescer. Desde sistemas, de formas de fazer os anúncios, principalmente de imóveis de terceiros. Legal. Ele tá aqui no Brasil ou tá lá? Não, ele tá lá. Ele é um corretor especialista lá. Se ele vier para cá, fala para ele vir aqui
conversar com a gente. Eu fiz uma entrevista online com ele. Legal. Pra poder fazer o TCC, fiz a entrevista com ele, muito simpático, um querido, Renato Alves. E ele explica muito bem as coisas de como acontece lá. Ele tem um canal muito interessante e é outro nível. Porque o corretor lá, para começar, para ele virar corretor independente, é no mínimo 2 anos. Nossa. Ele tem que estar associado com um broker. Ele é um agente, tem que estar associado com um broker. Depois, quando ele já está como broker, a cada 2 anos ele tem que fazer uma prova de revalidação para provar que está lá. Mas, principalmente, eles têm um sistema de lista, lá basicamente tudo é exclusivo. Então, um imóvel leva, em média, 2 semanas para ser vendido. Nossa. Enquanto no Brasil, a média são de 6 meses. Então, isso é o que? Questão burocrática? É o que? É o profissional? Qual que você acha que é o diferencial que faz isso acontecer? Lá, os imóveis... A parte de lançamento, tudo é um pouquinho diferente aqui do Brasil, mas até que nem tanto. Mas lá, o principal mercado é de imóvel pronto. E o imóvel pronto lá, ele tem geralmente 2 corretores. Um que é o corretor captador, né? E o outro que seria o corretor que vende. Tudo é 50 lá, então? A maioria é 50. 90% das vendas lá vão ser 50. Quando você assume as 2 pontas, você assina um documento falando que você não vai ser favorável nem ao proprietário e nem ao cliente, que você vai ser justo. Legal. Então, isso já inibe muita coisa. Então, você capta o imóvel, só você vai vender aquele imóvel. Ele vai para uma lista daquela região, que todo mundo tem acesso, e o outro corretor ele vai ver aquela lista. Então, ele captou o cliente, e o cliente vai lá e paga para ele passar um dia com ele mostrando uma quantidade de imóveis. Ele tem uma taxa que ele cobra, né? Todo mundo no mercado funciona assim. Então, vocês já devem ter visto alguns aí dos Estados Unidos, que tem que a pessoa vai, mostra 5, 6 imóveis, ele recebeu uma taxa para poder fazer aquelas visitas. Para fazer aquelas visitas. E aí mostra o imóvel, e aí lá na série você fala, a pessoa já decidiu no mesmo dia. Se ela não decidir, ela pode perder. Porque realmente, vai de 2 semanas. Tem imóvel que você coloca a venda no dia, no mesmo dia tem proposta. Então, é tudo muito rápido. Os anúncios, eles são todos feitos num preço muito justo, porque todo mundo tem acesso. Então, a pessoa sabe se tiver acima. Não tem essa de ficar negociando. Lá é um cadastro único de imóvel. É um cadastro único todo mundo usa o mesmo banco, né? Exato. E isso é administrado pela associação de corretores deles. Legal. E assim, você falou que tem uma taxa para pagar. É o cliente que paga essa taxa? O cliente que paga essa taxa. Legal. Então isso também é interessante porque não vai ter aqueles famosos caroços, né? Os carocinhos, os bululinha. Exato. Tem até algumas imobiliárias que na hora, depois eles restituem esse valor, junto com a corretagem, tudo, mas também não é nem a maioria que faz isso. Sim, porque você tá pagando alguma coisa, né? Então você não vai sair de casa só para ficar visitando à toa. Você tem um objetivo. É interessante também. Não sei se funcionaria no mercado brasileiro, né? Por causa da nossa cultura, é difícil. Nesse ponto, não. Acho que a gente consegue trazer algumas coisas, como as parcerias, elas serem mais usadas, utilizadas. Escolher um corretor eu acho importante. Acho que já passou um pouco da hora de ficar olhando só imóvel online e aí você fala com várias pessoas daqueles imóveis, sendo que você pode escolher a pessoa pelo profissional que ela é. Então, se você está procurando um investimento, um corretor que entenda de fato de investimento. Sim. Sabe? Você, às vezes, tem que ter coragem de falar para o seu cliente, olha, não investe aí, porque nem tudo que está no mercado é bom. Sim. Não, e eu sei que você tem essa veia forte da economia também. Você é um economista. Eu gosto bastante. É praticamente um economista. Você tem muita habilidade nisso. E você usa muito isso no seu dia a dia? Eu utilizo bastante, principalmente quando eu assumi... Porque eu fiquei um tempo, né, do Minha Casa Minha Vida, depois eu acabei assumindo alguns altos padrões, principalmente na parte de gerência de produto e voltado para investimento também. E aí, nisso, você fala com o cliente, porque o cliente, ele até sabe desse nível, mas ele quer saber se você sabe, ele vai te questionar. Ah, sim. Geralmente, ele vai te perguntar, vai te testar. Ele vai te testar. Ele vai te testar porque ele quer que você dê uma boa indicação para ele. Como ele sabe que você vai dar uma boa indicação se você souber alguma coisa de economia. Então, geralmente, eles fazem, sim, algumas perguntas para poder ver. E aí, depois de um certo nível, ele começa a te respeitar um pouco mais e entender o que você, de fato, está indicando. Então, ele vai te perguntar qual que é o ROI do projeto, ele vai te perguntar se rende mais do que um CDB, um CDI, LCI. Ele vai argumentar que poderia colocar o dinheiro num LCI, que seria melhor que comprar aquele imóvel, comprar o imóvel quando estivesse pronto. Então, assim, tem diversões. Eu cheguei a passar 5, 6 horas com um cliente falando de economia e eu tenho certeza que ele já tinha decidido comprar na primeira meia hora, sabe? Sim. Mas ele queria conversar e tudo bem, a gente vai conversando e é bom porque você aprende muito também, que são pessoas com muita experiência. Sim. Então, a gente brinca, né? O piloto de avião, ele tem hora voo, o corretor, ele tem hora mesa. Quanto mais tempo você ficar com o cliente, mais meses você tiver, mais experiência você tem.
Sim, e isso é muito legal quando você pega uma coordenação de projeto, porque quando você é corretor, você vai atender 2, 3 clientes na semana. Na coordenação, você perde a conta Sim. de quantos clientes você atende. Você sai de uma, você vai para outra, direto. Então, você pega muita experiência, você atendeu tudo que é tipo de gente, tudo que é argumento e sempre tem novidade. É incrível. Depois de 10 anos, alguém sempre me surpreende. Sim. Não, e também nesse período que você fica conversando, você cria conexões com o cliente também, né? Porque às vezes ele te comprou hoje com você, mas se você criou uma boa conexão, teve um bom atendimento, essa pessoa, ela vai querer continuar com você. Continua. É aquela história do corretor lá americano, né? Que normalmente o pessoal meio que elege um corretor pra trabalhar com ele. Tem muito disso lá, né? Lá tem muito. E também o corretor do bairro lá funciona muito. Porque lá é o conhecido do bairro. Ele é conhecido do bairro, da área. E lá pra você ser corretor, você é investigado pelo FBI, pelo Estado. Você nunca pode ter feito nada relacionado à fraude, você nunca vai ser corretor. Assinou alguma coisa falsa, qualquer coisa que você tenha feito de fraude, você não vai ser corretor. Então, para eles, o corretor é uma pessoa muito honesta. Claro que todo mercado tem gente errada, claro. Né? Até nas áreas mais clássicas, né, de profissional, tem gente que faz coisa errada, mas aí é minimizado. Então, a percepção dos clientes é que o corretor é uma pessoa que ela entende muito do que está fazendo e que é muito honesta. Engraçado, né? Que aqui no Brasil, por muito tempo, o corretor era o picareta. A gente falava, eu tenho um cunhado que é corretor, né? Tipo, até medo. Você falava até meio com depreciando, né? Não, meu cunhado lá é corretor, sei lá, um picareta. Não, teve uma pesquisa que saiu na Veja que o corretor foi indicado como uma das profissões menos confiáveis, abaixo de político. Nossa, a gente tava bem ali. Depois saiu umas pesquisas uns anos depois, a gente não foi mais citado. Também não tava na lista dos mais confiáveis, mas pelo menos a gente sumiu daquela outra. Mas se for procurar, você ainda encontra isso. Mas tem uma lista também, uma pesquisa que foi feita, onde os corretores de imóveis, eles tinham a melhor qualidade de vida e os maiores salários do Brasil. Isso é verdade. Feito pela Sodexo, se eu não me engano. Sodexo, se estiver aí, quiser patrocinar nós também e confirmar essa informação, mas eu lembro de ter lido numa revista isso uma vez. Tem muita gente que não gosta da gente, mas a profissão é muito boa. A profissão é muito boa. Mas tem muito cliente que ele já gosta do corretor, ele já está acostumado e ele procura um corretor bom, e é aquele cliente que ele não compra com o primeiro que aparece, não. Ele vai procurar até ter um corretor que ele se identifique, e aí ele fica. Inclusive, eu não sei se isso tem a ver também com o tipo de imóvel, padrão de imóvel, sei lá, um baixa renda, um médio, alto padrão, não sei se isso também influencia. Eu acredito que sim. A percepção que essa pessoa tem do corretor. Porque às vezes se a pessoa é um investidor, é uma pessoa que está acostumada a comprar, ela entende como funciona o mercado. Alguém que nunca comprou um imóvel, às vezes é um sonho, alguma coisa ela vai mudar, talvez essa pessoa tenha mais receio de trabalhar com corretor. Eu percebi essa diferença bastante. O cliente geralmente do Minha Casa Minha Vida, ele já chega achando que ele vai ser enganado, porque ele conhece alguém que foi, alguma construtora que faliu e não entregou, né? Antes de a gente ter tanta SPE, essas coisas no mercado, sempre tem alguém que teve algum problema e o corretor estava no meio. E às vezes nem é corretor. Porque às vezes é a construtora, Não, às vezes é a construtora, tudo mais, mas às vezes a pessoa em si não é corretor, porque só 40% das vendas no Brasil são feitas com corretores. 60% das vendas ou elas saem diretamente ou elas saem com pessoas que não são corretores, mas estão ali fazendo a negociação. Desde de zeladora, muita coisa no bairro que a pessoa acha que é corretor e você vai descobrir 5, 6 anos depois que não era. Então, 40% das vendas é um número muito baixo. Nos Estados Unidos, 95% das vendas são feitas com corretores e na Europa a média fica de 60% a 70%, que também é um pouco mais baixo. Lá a venda direta é um pouco mais comum. Entendi. Só que no Brasil tem muita venda. Nossa, só 40%? Quer dizer, 60% das vendas é feito indiretamente, não tem um corretor às vezes dentro. É feito com qualquer um. E é preocupante, porque assim, a gente não tem uma cultura de ter um conhecimento de legislação no Brasil. Sim. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem o que são certidões imobiliárias, o que precisa ser buscado, o que precisa olhar. Então, ela resolve comprar direto com o proprietário. Vou comprar ali, ele é meu vizinho, tudo. Ela vai e olha, a quantidade de problema que dá, porque a pessoa depois ela tinha um processo, e esse processo já estava correndo e fez a transferência do imóvel indevidamente, ou a pessoa não pagou o condomínio e não verificou, é absurda. Então, as pessoas, elas compram, às vezes elas vão e pegam um advogado. Se pegar um advogado imobiliário, ainda ajuda um pouco, só que aí a pessoa pega o advogado que é o primo dela, que acabou de se formar, para olhar o contrato. A pessoa também não viu todas as certidões. Não tem especialização na área. Não tem especialização na área, porque não é uma coisa... Depois que você aprende, você faz super tranquilo, mas não é uma coisa que a pessoa comum do dia a dia, que não é da área, ela sabe totalmente. Sim.
Então, precisa ser verificado. Sem contar que, geralmente, o que o pessoal faz? O proprietário retira as certidões e manda as certidões para o cliente analisar. Gente, tem um vácuo aí. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa errada, ela falsifica aquelas certidões. Então, para mim, as certidões elas têm que serem retiradas por mim. Eu, como imobiliária, corretora, eu tiro as certidões para ter certeza que elas estão corretas. Independente de quem seja o cliente. É uma diligência para garantir segurança para todo mundo. Não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas a quantidade de problema que tem, você tem que tomar um cuidado em nome do seu cliente. Por isso que é importante, né, você ter bons profissionais com você. Uma imobiliária cadastrada, um corretor certificado, para que isso aconteça, né, para que você também tenha respaldo. Às vezes você vai lá na imobiliária do Zé das Couve, não menosprezando o Zé das Couve, ótimas couves, mas às vezes você não tem um certo respaldo, ou faz com o primo, ou com um amigo, que você falou, ou diretamente com o proprietário, que aí o proprietário indica alguém que ele conhece. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que ter ali um mínimo de cuidado para você realizar essa compra. Porque assim, comprar um imóvel, às vezes é a realização de um sonho, às vezes vai ser o único imóvel que aquela pessoa vai ter na vida, né? Então é uma compra de alto valor. Mesmo que você fale de um Minha Casa Minha Vida, mas você vai começar aí com R$200 mil, né? Eu acho que em São Paulo, R$200 mil já tá até difícil. Tá até difícil, né? É uma compra de R$200 mil. Não é uma compra, não é uma coisa pequena. Não, é o dinheiro da vida da pessoa. Às vezes é o dinheiro da vida da pessoa. Então você tem que tomar esse cuidado, você tem que realmente procurar um profissional. E eu vejo, às vezes, também muita gente que não quer pagar comissão. Então ela faz de tudo para não pagar a comissão ou pagar o menor valor de comissão possível para o corretor. E é assim, gente, ninguém trabalha de graça, né? O corretor, ele é um profissional. Você não vai pagar um médico, você não vai contratar um médico vendo qual que é o médico mais barato, né? Você tem que fazer uma cirurgia cardíaca, eu vou pagar o médico mais barato? Você não vê isso. Agora, no mercado imobiliário, a gente vê isso. A pessoa quer gastar o mínimo possível com o consultor, a pessoa que vai fazer com que ela realize aquele sonho ou que ela faça aquele melhor negócio. Então, a gente tem que refletir isso também. Trate como se fosse seu médico. É o meu corretor, é o meu médico, né, o meu advogado. Quando a gente chega nesse adjetivo, quando a gente vira o meu alguma coisa de alguém, é legal, né? É muito bom. Aí você fala, nossa, cheguei num patamar. Então, quando você vai tratar com um corretor, procura realmente encontrar um bom corretor. E pague a comissão dele corretinho, né? Paga o que o cara merece, porque é uma profissão como muitas outras, assim, e é uma profissão que tem que ser respeitada, porque o corretor imobiliário, ele é um consultor, ele vai te ajudar ali a chegar no melhor negócio. Claro, tem picareta? Lógico que tem. Tem médico picareta também, tem advogado picareta. Todas as profissões vão ter os picaretas. Não tem como a gente escapar disso. Pode. O ser humano é difícil. É coisa de ser humano, né? Então, mas nós temos que procurar os bons profissionais. E você também é responsável por encontrar um bom profissional. Dentro da conversa que você tem com ele. Hoje, a gente tem o advento das redes sociais, então você consegue buscar informações rapidamente, você consegue identificar essa pessoa. Então é importante que tenha uma boa conversa com ele também, ver se essa pessoa realmente tem respaldo no que está dizendo. E aí sim, né, ajudar a encontrar o seu imóvel ou o seu investimento. Sim. Bacana. É muito importante ter essa valorização, mas essa valorização, ela vem muito de acordo com o cliente também sentir, né? E também tem cliente que não importa o que você faça, ele sempre vai tentar não pagar a comissão, tentar o proprietário. Mesmo que você faça o melhor serviço. É a minoria, assim, que eu mesma nunca tive um problema da pessoa tentar passar e ir direto com o proprietário. Tenho colegas que entraram, porque a comissão ela é devida. Sim. Graças a Deus, nunca aconteceu de um cliente tentar me passar aí direto com o proprietário. Já teve em plantões cliente que esqueceu quem estava atendendo o nome no início, né? A gente faz umas coisinhas, depois a gente aprende a deixar um pouco mais amarrado ali, para ele nunca esquecer de você. Sim. Mas já teve vezes de eu olhar o cliente e falar, já atendi esse cliente antes. Ele voltar ali um mês depois e ter esquecido. Acho que é uma coisa que, assim, todo mundo erra, principalmente no início. E é uma coisa que acontece muito nos plantões.
Eu vi bastante como coordenador isso acontecer, dão vários problemas. Mas o cliente, quando ele sente valor no que o corretor faz, é muito importante. E é mais fácil a questão de pagar comissão. Então, quando você pega um corretor, principalmente lançamento, né? O corretor, ele passa a maquete mais ou menos. Aí sentou na mesa, ele já chama o coordenador que faz toda a negociação. O cliente, quando ele volta, ele lembra do coordenador, mas ele não lembra do corretor. Sim. Aí a gente vai, chama o corretor, coloca o corretor junto. Só que aí o cliente, ele tá lá, conversando só com o coordenador. Na hora que vem a distribuição de comissão, nossa, várias vezes o corretor saiu da mesa para pegar um café, alguma coisa, o cliente pede, mas eu vou pagar isso aqui para ele, sendo que você que me atendeu. Aí você começa a ter que justificar que é isso, tal. Já teve casos de eu ter que desfazer o contrato, foi um altíssimo padrão isso. Não era eu que estava na mesa, eu estava numa parte mais administrativa. Sim. Mas eles desfizeram o contrato e como se estivesse tirando as comissões, porque a pessoa ela ficou muito revoltada com o atendimento que teve do corretor. Exatamente. E aí fez comissão via nota fiscal de distribuição para não colocar o corretor na planilha. Porque a pessoa ela não queria de forma nenhuma que aquela pessoa aparecesse na negociação dela. Entendi. E isso foi muito complicado. Depois o corretor ele acabou sendo desligado da empresa, tudo, mas foi uma situação constrangedora para todo mundo. Então... todo mundo que trabalha dentro do mercado imobiliário, em plantões, eu já vi uma situação parecida com essa. Acontece demais. Quando você consegue mostrar valor para o cliente, aí é um pouco mais tranquilo dele não questionar suas comissões, não questionar o que está acontecendo. Um ou outro até brinca, mas ele paga de bom grado. Sim. E quando o cliente ele gosta de você, ele te recomenda, ele fica, ele volta um ano depois. Às vezes você falou com ele tem 6 meses, ele volta lá e minha prima vai comprar, mesmo no baixo padrão. O pessoal tem muito disso, Minha Casa Minha Vida vai comprar uma vez na vida, eu não preciso criar relacionamento. Sim. Gente, as pessoas indicam, um lead é caro, se você tem uma indicação é certeira. Então, você fazer um atendimento tão bom quanto você faria para um alto padrão para Minha Casa Minha Vida é muito importante. Sim. Porque assim, eu já tive a experiência de eu mesmo, como cliente, indo comprar e ter um bom atendimento e indicar pessoas para comprar, né, dentro do próprio mercado. Então, acontece muito. E aí, se você às vezes não atende da forma que você deveria atender, porque você acha que aquela pessoa não vai indicar, ou porque acha que nem vai comprar, e aí atende de qualquer jeito, nossa, a pior coisa que você faz. Até porque eu também entendo o seguinte, todo atendimento é uma experiência. Você tem que causar a melhor impressão possível para o cliente, e se não acontecer uma venda, você treinou. Você ficou um pouco melhor para o próximo atendimento. Então, e acontece muito também dentro de plantão, principalmente dentro de plantões, né, que o corretor, às vezes ele fica um tempo sem atender. Acontece, né? Às vezes ele não saiu na roleta, ou não conseguiu indicações, ou não fez uma boa oferta ativa, ou fez e não conseguiu trazer clientes, e às vezes ele fica períodos sem apresentar a maquete, por exemplo, sem passear pelo plantão. E, gente, é igual o jogo de futebol. Se você não tá jogando, você tem que estar treinando. Então, eu sempre recomendo assim, pro corretor, vá lá, não tem ninguém, passa a maquete pro amigo. Veio um cliente, você acha que não vai dar nada, faz o melhor atendimento, é ali, treino difícil, jogo fácil. Então, exatamente, cada oportunidade é uma oportunidade de você ficar melhor. E a gente vê que as pessoas às vezes não levam isso a sério. Ele acha que vai ser na sorte, vai chegar, vai falar qualquer coisa, vai jogar na mão do coordenador, o coordenador vai fechar o negócio pra ele. E dependendo do que aconteceu ali, você não reverte não tem coordenador que reverte. Não reverte. Não reverte o cara que chega lá gaguejando, o cara que conta 2 histórias diferentes. É aquilo que eu falei, tem que falar com confiança. Não é que é pra você falar um monte de abobrinha, mas o que você falar, fale com confiança. E se tiver errado, admita, peça desculpas, fala que vai buscar a informação correta, né? Mas isso com confiança. Fala, olha, não sei dessa informação, mas fica tranquilo que eu vou encontrar ela pra você. Eu vou falar com a pessoa responsável, ela vai poder te indicar isso aqui. Então, mas fala com confiança. Fala isso de forma que transmita isso pro cliente. E às vezes a gente vê que isso não acontece. Até às vezes por um pouco de timidez, a pessoa trava. Sim, às vezes não é por mau caratismo, é porque é inexperiência. Precisa ensaiar. Às vezes já tá tanto tempo atendendo, só que as pessoas... Hoje em dia, a pessoa, ela vê o plantão, ela já busca no Google. Às vezes, ela chega sabendo mais do que o corretor já. Nossa, a maioria das vezes, eles sabem mais. Eles sabem muitas coisas. E aí, se o corretor, ele fica tímido, esquece de falar alguma coisa, isso dá um problema. Se ele quer acelerar também para tentar atender outro cliente, fazer alguma coisa, também não é legal. Entrou na venda, você tá na venda, vai tranquilo.
E o cliente, ele percebe muito essas coisas. Mas, principalmente, assim, não é porque o cliente entrou num produto que ele vai comprar exatamente aquele apartamento, né? Aquela casa, tudo mais. E o que eu vejo muito também, as pessoas têm que fazer essa venda desesperadamente, sabe? Tipo, é esse imóvel e pronto. E às vezes aquele imóvel ele não atende aquele cliente, ou por questão de preço, ou por localização. E às vezes você tem que olhar e saber falar, olha, tudo bem, a pessoa começa a falar, acho que não é pra mim, tudo. Você entendeu o motivo? Às vezes realmente não é pra pessoa. Então, tudo bem, veja o que é pra pessoa. E aí você procura no mercado. Eu sei que tem muita gente que trabalha exclusivo com algumas imobiliárias, né, construtoras. Mas às vezes na própria construtora tem outros. Mas saiba falar para a pessoa, não, realmente, esse daqui não é o melhor projeto para você. Por uma questão de valor, aconteceu muito na Minha Casa Minha Vida, a evolução de obras é uma coisa que às vezes pesa a parcela. Então o corretor, ele quer fazer a venda, e aí o cliente ele acha que consegue. Você soma a prestação dele mais a evolução de obras, você olha os salários... Fala, não vai dar. Não dá. E aí eu já tive que perguntar para cliente, falar assim, entendeu que você vai pagar isso, mais isso, você tem uma fonte de renda, alguém para te ajudar, tudo. E a pessoa, ela estava na empolgação e ela não ia conseguir arcar. E eu falo para a pessoa, então vai, pensa e você perde a venda. Ah, você deixa perder uma venda? Deixa. Se for para a pessoa fazer um problema para a vida dela, eu deixo ela... Eu perco a venda, ela não compra. Se ela for sincera comigo, eu souber que ela vai fazer um problema, eu não deixo ela comprar. Tem construtora, que eu não vou falar porque eu não quero dar trabalho pro meu advogado, que eu não vendo. Ah, tá, porque já tem essa cultura de empurrar qualquer coisa. Ou empurrar qualquer coisa, ou tem problema na construção em si, gente que atrasa muito, algumas que falam uma coisa, depois ela não cumpre. Então, já teve construtora que a pessoa falou pra mim, eu tava mostrando um projeto, né, ela viu o concorrente, eu vi, você me mostra. Que ela não quis ir lá direto. Eu falei, olha, eu vou te mandar, mas se você quiser comprar lá, eu não vendo essa construtora. Coitada da pessoa também não vai comprar, depois você fala uma coisa dessa, dificilmente, né? Engraçado que essa construtora é uma que, se for um projeto de terceiro, já tá pronto, já tá entregue, eu vendo. A qualidade de construção é boa, mas eles na planta dão muito trabalho. Então, é uma construtora que eu não trabalho. E se ela quisesse comprar lá, ela ia comprar com outra pessoa, porque ela já é uma cliente que comprou outras coisas comigo, e eu não ia deixar ela ter um problema comigo. Se ela quiser fazer, todo mundo tem a liberdade para fazer. Sim, sim. Mas eu não assumiria essa bronca. E isso é uma coisa que acaba sendo importante. Então, já teve cliente que eu não aceitei fazer a venda. A pessoa, às vezes, ela queria comprar um imóvel para investimento numa região que eu não acho que seja para investimento. Então, eu indico outro. Às vezes, a pessoa não gostou. Acontece também que você fala para a pessoa não quer ouvir a verdade. Então, pode ser que ela, de repente, tenha comprado aquele projeto com outra pessoa. Mas eu não faço algo que eu não acredito que vai ser bom. Certo. E isso faz com que a pessoa, ela retorne com você. Então, já teve vezes de eu falar para a pessoa, olha, esse imóvel não está numa localização que te interessa para isso, vamos aguardar um pouco. E aí, a pessoa vê outra coisa e ela vai te mandando. Ela já não entra mais em contato, porque você explicou para ela a realidade. E às vezes você tem que falar a realidade, tanto do que é bom para ela, quanto o que ela pode. Então, às vezes o cliente, ele entra querendo um apartamento de 3 dormitórios, numa região central, com 2 vagas de garagem por 500 mil. E o corretor fica lá, não, eu vou te encontrar o apartamento e tal. Tem alguns ativos estressados, né? Sim, que a gente sim. fala. A pessoa, ela tá com um problema financeiro, ela precisa vender. Pode existir uma mosca branca. Essa daí, exatamente, acho muito difícil. Mas, às vezes, você tem que falar pro cliente, olha, eu vou te mandar algumas opções, mas isso não existe. O que você quer é quase impossível. Isso. Aí o cliente, geralmente lead, ele não vai argumentar muito com você. Ele vai ficar meio chateado. Você falou não, ele vai passar com mais 5, 6 corretores que falaram sim. E aí vai passar 3, 4 meses e ele não vai encontrar, porque não existe. E aí quem ele vai buscar? Você de novo. Sim. E ele volta. Sem nunca mais ter falado com você, ele volta, porque você foi a única pessoa que falou a realidade para ele. Então, a gente tem que ter essa noção de que você começa a fazer uma venda, ela pode levar 1 ano para acontecer com aquele cliente. E é como uma empresa. Você não abre uma empresa hoje e você tem lucro amanhã. Sim. Então, você tem que ir criando uma essa construção, carteira, exatamente. vai construindo, vai fazendo essas vendas aos poucos e quando você vê, você nunca mais quer sair da corretagem. Eu até vi recentemente aí um vídeo que até deu uma viralizada, não sei se você deve ter visto também, de um influenciador aí, de um cara que ele é bem grande na área de treinamentos e tudo mais, e ele falou que foi comprar um imóvel de alguns milhões, e ele passou 1 ano tentando comprar esse imóvel, de alguns milhões, né? Ele não abriu quanto, mas devia ser um valor bem, bem alto. E ele falou que é o seguinte, nesse período ele falou com 10 corretores. Até que foi pouco para 1 ano. 10 corretores. Comparado com o pessoal costuma falar. E ele falou que comprou com um corretor que deu o maior follow-up com ele.
o corretor que mais se manteve conectado com ele, conversando, dando opções e direcionando, foi o que ele fechou. Mas ele estava com contato com 10, eu não sei. Pode ter sido mais, ele falou ali um número, ele pode ter até falado com mais pessoas. Mas ele falou, eu fechei com quem? Com quem me acompanhou durante o período. Eu fui chato, não quis isso, não quis aquilo, dei várias ideias, coisas assim, mas o corretor me seguiu, me deu todo o acompanhamento e no final eu acabei fechando com ele. Então, é bem isso que você falou. Às vezes esse cara deu aquele atendimento, esse corretor, não sei se era um homem ou mulher, não falou, esse corretor ele deu aquele atendimento, deu acompanhamento e deve ter sido bem claro com essa pessoa, né? Porque se ele foi falar com várias outras pessoas, alguma coisa ele viu de bom nesse corretor. E é isso, a gente tem que ser claro, criar um laço de confiança com esse cliente para no futuro fazer um fechamento. E ser paciente, né? E paciente, eu entro numa loja de roupa, eu experimento 5, 6 vestidos antes de escolher um. A maioria das mulheres, né, dos homens, todo mundo experimenta um monte. A pessoa acha que vai levar no imóvel e vai comprar o primeiro. Tudo bem, mas dá mais trabalho, tem que andar isso e aquilo, mas a comissão também é melhor do que do vendedor de loja de roupa. Então a gente tem que ter esse parâmetro. Já aconteceu da pessoa comprar o primeiro imóvel, depois dela ver uns 5, 6, ela voltou e comprou o primeiro que eu mostrei. Sim. Ainda estava disponível, legal. Mas tem hora que isso não vai acontecer e a gente tem que estar ali acompanhando. Não adianta perder a paciência com o cliente porque ele está indeciso. É a compra da vida dele. Então, você mostrar essas coisas, ter essa tranquilidade para o atendimento, porque você sabe que aquela venda ela vai ocorrer. Se você atender bem, a venda ela vai ocorrer em algum momento, se a pessoa tiver, né, ali a capacidade financeira de compra, que às vezes realmente não tem, tudo bem, acontece próximo. Mas você tem que ter essa... eu falo mesmo, paciência e tranquilidade. Não querer forçar o cliente a fazer alguma coisa que, às vezes, no momento, ele não está pronto. Isso faz muita diferença na percepção dele. Eu sei que trabalha um pouco o nosso psicológico, a gente é ansioso, né? Principalmente quando você fica um tempo mais sem vender. Já fiquei também. Peguei um projeto que, como coordenadora, que foi um projeto muito, muito difícil, assim. Tanto que ele não foi para frente. Que não vendia, você fica ansioso. Só que não adianta. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O projeto, ele realmente... A construtora desistiu do projeto. Nossa, então, bem mal projetado o projeto. O projeto foi mal projetado. Não era só eu de coordenadora, tinha as outras imobiliárias concorrentes, ninguém vendia. Ninguém vendia. Quando é só você que não vende... Você fica triste, né? O problema é você. Comigo. Agora, quando junta 3 imobiliárias, ninguém vende... Nossa, tem coisa errada. Vende, acho que saíram 2 vendas, você fala, gente, tem alguma coisa errada. Eu já... Mal precificado, nossa, mal localizado. A localização era boa, a precificação totalmente fora. Acontece muito. O jeito da incorporadora administrar também, que era uma incorporadora pequena, em sociedade com uma maior, mas quem administrava era essa incorporadora pequena. Era muito difícil. Eles não negociavam nada, não queriam dar desconto, invadiam a mesa com o corretor, assim. Foi um cenário de doido. E era muito difícil, não tinha como você convencer o cliente a querer comprar aquilo. Porque, assim, teve alguns clientes que compraram, eles foram 100% restituídos, né? Quando o projeto embargou. Mas era muito difícil, porque ele realmente era muito caro. Apesar de que era um projeto lindo, maravilhoso, ele era muito caro para justificar para a região. Então, a gente não conseguia. A pessoa ela podia comprar alguma coisa muito maior, o dobro do tamanho, na mesma região, pelo mesmo preço. Então, é muito difícil a pessoa falar, eu quero exatamente esse projeto porque eu gostei, mas eu vou comprar quase 40 metros a menos do que eu compraria no outro porque eu achei legal. É raro. É raro, não. Então, acontece. Só que nisso, eu estou falando aí que, como coordenadora também não tem ajuda de custo, a gente está falando de 4 meses sem venda. Nossa, aí é difícil, E aí você coordenando os corretores e tentando resolver, e tenta mudar a marketing, argumenta para o incorporador baixar o preço, e o incorporador não baixa, aí ele baixa um pouco, aí ele acha que você vai conseguir reverter todos os clientes de volta, o cliente já comprou outro. Então, foi um caos, assim, eu levei acho que 5 meses para falar, olha, eu desisto. E eu falei, eu desisto, me troca de produto, senão eu vou ter que sair. E foi assim o maior tempo, levei um susto. Entendi. Mas depois você se acostuma com isso. Às vezes você tem períodos que você não vai vender, por isso que você se organizar financeiramente também é muito importante. Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado. Tem isso também, o mercado imobiliário, ele você é um empreendedor dentro do mercado, porque você é autônomo, né? Você não vai ter ajuda de custo. Alguns plantões às vezes dá
almoço, dar café da manhã, mas não é todos os que vão acontecer isso. Normalmente no começo é puxado mesmo. Se você não tiver alguma reserva ou alguém pra estar junto com você ali, dando força, né? Às vezes financeira também, muito. Não é fácil. Ainda mais porque tem os boletos, né? A gente tem boleto chegando em casa. E aí você vai lá e não tem salário fixo. Tem que ser empreendedor. Eu sempre penso assim, o corretor de imóvel ele tem que ter visão empreendedora. Porque o começo às vezes é sofrido, mas tem recompensa. Eu vejo o mercado assim, eu conheço muita gente do mercado que eu vi iniciar com nada, pegava dinheiro emprestado pra ir pro plantão e hoje tá muito bem. É um mercado que, assim, é difícil, mas você vê que é possível. Você vê muito caso. É um mercado que, de certa forma, ele é muito justo. Sim. Porque o esforço, ele é recompensado. Às vezes você não... É isso, você não tem o capital para investir, mas ainda hoje panfleto vende. É uma coisa engraçada, mas ainda funciona, dependendo do local que você vai, o quanto você faz, oferta ativa, respeitando a LGPD, todas essas coisas funcionam. Você colocar um Instagram não precisa ter um custo muito alto e você consegue ali fazendo a venda. Então, você tem que ter uma gestão financeira, guarda 30% da comissão para reinvestir e vai dessa forma. Agora, uma faculdade demora tem faculdades de 3 a 5 anos para te dar um retorno financeiro legal. Uma empresa no Brasil, ela demora 2 anos para você falar que ela saiu da zona de falência. Porque, né, em 2 anos a maioria das empresas elas fecham. Elas vão à falência. Então, e o corretor, tem corretor que realmente em 6 meses está ganhando um absurdo. Tem corretor que ele demora um pouco mais. Só que, às vezes, o corretor que demorou um pouco mais para ganhar, ele cria uma constância. Sim. Eu já vi muito esse corretor que ele conseguiu fazer um estouro de venda, ganhou muito dinheiro, passar 1 ano e encontrar ele na Pindaíba. Porque ele gastou tudo. Porque achou aí, que ia ser recorrência. Porque aí entra também o fator psicológico da pessoa. A pessoa tem que estar preparada, ela tem que ter preparo emocional. Por exemplo, a pessoa está acostumada a trabalhar no CLT. Nada contra o CLT, fui CLT há muito tempo. E aí ela ganha lá, por exemplo, R$ 1.600. Todo mês. Ganha lá, eu tô falando bem, né, na média aí, gente. R$ 1.600. 2.000, quem ganha R$2.000 por mês? Todo mês ela ganha R$2.000. Então, todo mês ela vai lá, paga as contas dela, sobra ou não sobra dinheiro, não sei, depende da realidade de cada um. Mas ela ganha todo mês R$2.000. E aí, de repente, ela vem pro mercado imobiliário. E aí, em 1 mês, ela ganha uma comissão de R$12.000. R$15.000. O primeiro pensamento dessa pessoa é, tô rico. Vou vender assim todo mês. Porque eu ganhava 2.000, agora eu ganhei 12. E gente, é bem factível eu ganhar R$12.000 no mercado imobiliário, tá? Um valor bem base. Tranquilo. Assim, bem tranquilo. R$12.000. E aí, ao invés dela viver como se ganhasse R$2.000... Ou 4. Tá. Tipo, dobra. Vou subir o padrão. Vou dobrar. Né? Vivesse com 4. Não. Ela vive como se ganhasse R$12.000. Primeira coisa que ela faz, compra um iPhone. Todo mundo. Olha, eu conheço muita gente aí. Todo corretor que vendia, no outro dia tava com iPhone. Fez uma venda de 20 e poucos mil. No outro mês ele tava o quê? Na Disney. Nunca foi. Nem eu. Sonho de ir na Disney, ó. Seria bom. E aí a pessoa se perde, porque, gente, você pode pegar uma veia e vender todo mês? Pode. Mas não é a realidade do mercado. Não é todo mês, todo corretor vai vender todo mês. Então, você tem que se planejar, tem que fazer um bom planejamento financeiro, tem que ter uma boa inteligência emocional, porque você vai receber uma grana alta, mas você tem que ver que aquilo não é todo dia. Tomara que seja, eu quero que você venda muito, mas não é assim o começo. Então, se programa, né? E a maioria não faz isso. Não se programa. E assim, por mais competente que você seja, tudo mais... É um mercado que ele está à mercê da economia. Uhum. Então, pequenas coisas políticas internacionais mexem com tudo com mexe vendas, com o mercado. Tudo mexe com o mercado imobiliário. Eu gosto muito porque o mercado imobiliário, né, a construção civil no Brasil ela é muito necessária para a economia. Uhum. Então, o governo ela sempre vai incentivar o máximo possível para não parar a construção civil. Isso é uma demanda política. Porque se parar a construção civil no Brasil, a gente tem um problema econômico muito grande. Então, não pode parar. Tanto que na pandemia o que eles fizeram, baixaram a taxa de juros a níveis absurdos para poder fomentar. E foi um ano ótimo de venda. A pandemia passou, quem comprou se deu super bem com aquela taxa de juros. Sim. Então, o governo ele sempre vai
fazer com que isso aconteça, principalmente em São Paulo, que é o pulmão do financeiro, né, do Brasil e a principal capital financeira da América Latina. É muito importante. Mas sempre tem uma intervenção, um problema ou outro. Então, quando eu entrei no mercado mesmo, 1 ano e pouco depois que eu entrei, a gente teve uma crise imobiliária razoável, né? Que foi um pouco do reflexo do que estava acontecendo ali nos Estados Unidos. E algumas pessoas, elas resolveram sair da área porque já não tinha mais essa constância. E eu não estava tanto tempo, eu estava 1 ano e meio. Não peguei, estava vendendo um monte e tudo mais. Eu estava ainda pegando, né? Estava vendendo recorrente, mas também eu entrei numa imobiliária que pagava muito pouco, tá? E essa história, às vezes, de eu gosto, vou ficando, acho que eu podia ter saído um pouquinho antes. Mas aprendi muito lá. Mas fica a lição. E... Então, quando eu peguei, eu falei, ou eu mudo, porque eu gostava muito de vender para investidor, mas os investidores não estavam comprando, eles estavam tirando dinheiro do país. Falei, ou eu mudo e aprendo outra coisa, Sim. ou eu vou ter que sair da área. E eu não queria mais sair da área, né? Aí já não queria mais voltar pra... Eu nem tinha trabalhado CLT, só tinha sido estagiária. Eu não tenho registro na carteira até hoje. Nossa! Nunca tive. Eu fico até pensando, tem coisa que o pessoal às vezes fala pra mim, tipo, nunca peguei um FGTS, gente. Nunca peguei um seguro-desemprego. Não. Eu tenho um DIT, recomendo, é um seguro, caso você quebre a perna, você recebe um valorzinho lá, porque você tá por conta, gente, entendeu? Pode nem quebrar a perna que você vai levar prejuízo. Não, então, tem que tomar cuidado, não pode pegar seguro, gripe, não pode pegar um monte de coisa. Eu pago um seguro lá, se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu vou receber um dinheirinho, pelo menos, pra manter as contas. É isso, você é autônomo, você tem que pensar nessas coisas. Gente, corretor não pode quebrar a perna, não pode pegar gripe, senão tá lascado. Tá lascado. Ou pelo menos faz um DIT aí, fala com o seu gerente. DIT, olha aí, depois que empresas que fazem DIT, entrem em contato com a gente, vamos fazer propaganda aqui. Vamos fazer propaganda, porque é maravilhoso. Usei, não, mas é igual seguro de carro, no momento que você não tem, você precisa. Igual arma, né? Não, brincadeira, piada besta. Melhor não entrar nesses assuntos. Melhor não, posso ser caçado. Então... É muito importante a gente ter essa visão como empreendedor, fazer essa reserva financeira e não tentar, não querer aparecer um pouco mais do que você é para criar um rapport com, né, rapport. O pessoal, os influentes do mercado imobiliário dão essa palavra. Sim. Para criar um rapport com o cliente. Eu logo comecei a vender um pouco mais, um gerente veio para mim e falou assim, tá, agora você tem que comprar uma bolsa de marca. E, gente, eu andava de ônibus. Aí eu olhei pra ele e falei, mas uma bolsa de marca? Por que uma bolsa de marca? Ele falou, não, porque aí o cliente vai ver que você tá com uma Gucci, uma YH, e aí ele vai te dar mais valor. Eu falei, o cliente vai me dar mais valor? Porque ele vai sentir que você tá no mesmo nível dele. Eu falei, eu tô atendendo ele num domingo. Ele me viu entregando panfleto na padaria, eu não tô no mesmo nível dele. Pode ficar tranquilo, eu posso estar usando o que for. A pessoa vai ver eu com uma bolsa dessa, ela não vai nem achar que é original. Ele falou, não, mas não precisa ser. Eu falei, piorou. Entendeu? Porque a pessoa vai te ver num ônibus com uma Gucci, ela não vai falar, tá usando... Não, é falso, é óbvio que é falso, entendeu? Aí você compra um carro, é melhor um pouco, compra um carro popular, coloca um Rolex falso. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que eu não tô usando um relógio acima. Então, você não precisa disso para você criar conexão com o seu cliente. Seu cliente, ele pode ser multimilionário. Ele tá ali... Você pode ser, tem corretor que é multimilionário, né? Claro. A gente tem uns que estão super bem. Estão falando aí o pessoal que está iniciando, ou a maioria dos corretores eles não são multimilionários também, né? Sim. Pode estar muito bem de vida, mas não está aí tudo andando de Porsche. Não é a maioria que está andando de Porsche. Não. E aí você vai atender um cliente que está de Porsche e você acompanha ele com um Palio 1.0, sabe o que ele pensa? Nada. Ele não tá nem aí que você tá acompanhando ele com 1.0, entendeu? Pra falar a verdade, meus clientes mais ricos, eles são uns amores comigo. E principalmente, eu gosto muito de vender pra investidora mulher. Acho que tem uma identificação legal. Legal. Tudo. A gente sai, vai passear junto, me divirto com algumas, vai lá pro shopping Higienópolis, ela vai comprar as coisas de marca dela, eu dou palpite. Porque é um padrão de vida diferente. Sim. Né? A gente, depois de um tempo, você já vai conversando de uma viagem. Fui pra Ponta del Este, eu também. Você vai pegando um outro nível. Mas quando eu entrei, gente, não fui herdeira. Tá? Por mais maravilhosa família, é minha família, mas a gente não foi herdeiro. Eles queriam também ser. Quem não quer, né? Quem não quer. Adoraria ser também. Só que quando eu iniciei, eu vendia para cliente que comprava 3, 4 apartamentos de uma vez, como eu compro uma blusinha no Brás. E para ele, tudo bem que eu não tava ali, naquela postura. Então, a gente vê isso muito no mercado ainda. A pessoa, ela quer se aparecer muito, principalmente no início. Sim. Eu preciso ter o iPhone do ano. Meu primeiro iPhone eu ganhei do gerente. Ele não aguentava mais eu com Android. Ele ficou doido. Aí ele falou, se você fizer umas vendas tal, eu te dou um iPhone. Ele me deu o iPhone, porque ele não aguentava mais.
Aí, porque o mesmo gerente que queria que eu comprasse uma bolsa de marca. Então, isso foi uma escola antiga. Hoje em dia, eu acho que não tem necessidade. A pessoa, ela tá ali, ela quer saber seu conhecimento, ela quer saber que você é honesto. Ela não quer saber. Boa aparência, tá limpinho, cheirosinho, Sim, maravilhoso. Claro. Tem que ter um dress code ali, né, razoável, mas... Não precisa falar, eu tô exatamente no mesmo nível financeiro dele. Mas sabe o que acontece, Mercedes? Eu não sei se é isso, mas é uma coisa que eu acho que influencia bastante, que hoje nós temos muitos vendedores de cursos da área imobiliária, né? Aqueles caras que são top de venda, dizem eles, né? Alguns até são, outros não. E eles ostentam bastante isso. Eu vejo muito, eu recebo propaganda toda hora aqui no celular. Os caras se mostrando um altíssimo padrão, corretor andando de Porsche, como você falou, roupa de grife. Tem aí uns costureiros famosos aí que também fazem bastante propaganda. Aceito fazer propaganda também. Se vocês me mandarem os ternos aqui, eu vou usar, com certeza. Mas, então aí a pessoa que tá entrando, ela começa a se espelhar nessas pessoas que já tem ou aparenta ter um mega resultado e ela acha que ela tem que começar daquele mesmo nível, que você falou. A maioria ganhou dinheiro vendendo curso, sabe por quê? Sim. Eu já quis fazer um curso, eu tenho uma pós, eu posso fazer tranquilamente, acho legal, gosto de ensinar, já dei muito treinamento. Gente, vocês têm noção do trabalho que dá isso? Eu tô tentando fazer um curso, alguma coisa, uma palestra, alguma coisa, e o cliente tá te chamando, e o corretor precisa de você. Que depois eu parei, acho que na gestão de produto, hoje em dia eu tenho uma imobiliária, e o corretor, pequena ainda, tudo começando a parte da imobiliária, mas aí o corretor precisa de você, o cliente precisa de você, você tem que fazer uma transferência em cartório. Quando você vê, você não parou pra fazer o curso. Não, nada contra os cursos. Eu também quero lançar um curso um dia. Vários. Eu fiz um curso online de marketing que eu adoro. Não vou recomendar aqui porque ela não tá patrocinando. Sim. Mas, assim, sensacional. E é desses cursos que a pessoa fala, esse curso vale pra nada. Não, o curso foi muito bom. Então, existem coisas muito boas no mercado online que fora das faculdades padrões. Só que tem muita coisa que é feito simplesmente para a pessoa parecer que tem, que conseguiu, e aí ela chegou naquele nível vendendo coisas que o conteúdo não é tão prático. Não, mas até, às vezes, o corretor até tem o sucesso que ele aparenta ter lá. Tem. Não tô dizendo que não tenha, mas é que a pessoa que tá vendo e tá iniciando, às vezes ela quer já chegar naquele nível, sabe? Que o cara, às vezes, tá no mercado, o quê? 20 anos, 10, 15 anos no mercado. Tem um influencer. Tudo bem, ele tem um mega resultado, mas é uma construção. E você não precisa se vestir igual ele, você não precisa ter o carro que ele tem para ter o resultado. Ele provavelmente não tinha quando ele começou. Tem um que eu gosto muito, que ele tem, acho que ele deve ser o que mais tem dinheiro, de fato. Né? E ele mostra os vídeos dele do início, gente. E ele realmente, ele começou do zero há muito tempo atrás. Sim. E ele foi crescendo, e ele é um cara que ele fez venda, ele cresceu fazendo venda, ele criou a imobiliária dele, ele tem uma competência totalmente por trás. Tem uma bagagem. Aí você fala, ele vende curso, acho que agora que ele vai conseguir um tempo para lançar o curso, pela movimentação que eu tô vendo. Depois de assim, uns 20 ou 25 anos que ele tem de mercado. Tá vendo? Agora que ele tá fazendo. Tem um outro também que também é interessante, mas tem uns que você sabe que são muito novos. E tem um pessoal que posta ostentando, e eu já tive na parte interna de incorporação. Então, eu já vi gente com um carro de 200 mil reais cobrando comissão de Minha Casa Minha Vida de 5 mil reais que a pessoa vendeu, tipo, no domingo, e a pessoa precisava receber na quarta correndo para poder pagar a conta, pagar a pensão, porque a pessoa tem um carrão, mas ela não tem uma estabilidade financeira. Tem um colchãozinho, né? Então, isso ferra a pessoa. Porque se ela tivesse pego aquele dinheiro e comprado um apartamentinho para investimento, ela tinha feito um melhor negócio, né? Exatamente. Então, o corretor é isso também, né? Depois de um tempo, assim, de 3, 4 anos, compre seus apartamentos para investimento. Não vai vender uma coisa que você literalmente não comprou, né? É importante também. Aproveita que você tem toda a informação, consegue ali uma negociação muito boa e faça seu investimento imobiliário. E isso também é muito importante, porque assim, muito corretor, 80% dos corretores, na verdade, eles não têm uma boa administração financeira. Porque assim, é do brasileiro também, gente. A gente não tem cultura de boa administração financeira. A gente não aprende isso na escola. A maioria de nós vem de classes baixas. Então, eu, por exemplo, minha família morou na roça, assim, a vida quase toda. Eu morei na roça. Até uns 13 anos eu morava na roça, vim para São Paulo e nunca tive administração financeira. Eu tenho dificuldades até hoje, tá? Claro, hoje em dia a gente já trabalhou isso. Mas é cultural. A gente não guarda dinheiro, o brasileiro não guarda dinheiro. O corretor, ele pega dinheiro, ele gasta na velocidade que ele ganha. Gira muito dinheiro? Gira.
mas gira o dinheiro. Ele vem, passa pela conta e vai para outro lugar. E o corretor tem que aprender isso também. Tem que ter cursos aí, gente. Ó, próximo curso da área imobiliária, vamos fazer um curso de finanças pessoais para o corretor. Vamos colocar isso aí no curso. Não que eu esteja me eximindo, tá? Porque a primeira vez que eu peguei um pouco mais, gastei mais do que devia também. Sim, e eu não digo a ponto de criar um problema, mas a ponto de quando passou aquela endorfina, assim, você fala... euforia. Aquela euforia, você fala, caramba, acho que eu dei uma exagerada. Entendeu? Aconteceu, assim, você ter 23 anos. E aí, de repente, um monte de dinheiro, uma vez só. Nossa, aquele valor na conta assim, você fala, não digo que você não possa fazer uma loucurinha assim pra comemorar, né? Fala, nossa, entrei. Só que você tem que ver que... Olha, você fala, eu podia ter feito um baita investimento, eu gastei tudo em roupa e bar. Você vai pra balada, e vai almoçar, e tudo você pode. E rodízio japonês, acho que o rodízio japonês levou muita parte da minha grana até hoje. Fui no Figueira Rubaiá. Nossa, você vai. Já pronto, tava com uma vontade, nunca tinha ido. Pronto. Você faz umas coisas assim que você fala, gente, para que... Né, vamos dar uma segurada aí. Mas todo mundo faz, pelo menos uma vezinha ou outra. Não, acho fazer com segurança, mas vai rolar. Eu acho que assim, uma vez ou outra, acho que você até deve fazer. É importante, é bom. Vai lá e faz. Motiva, é a comemoração. Mete uma viagem internacional. Mete uma viagem. Eu acho o seguinte, a gente tem que comemorar. A gente tem que fazer comemoração. Vendeu, comemora. Conquistou alguma coisa nova? Comemora. Mas você tem que entender o limite da sua comemoração. Um exagero... 2 exageros tá permitidos. Mais que isso, aí você já tá brincando, né? Porque aí já entra na parte financeira. E a gente é o seguinte, se você não tá conseguindo viver no seu padrão de vida, é porque você tá no padrão de vida errado. Então, se você tá sofrendo pra pagar as contas todo mês, tá no padrão de vida errado. Você tem que voltar um pouco. Ou você tá morando numa casa que você não deveria morar, ou você tem um carro que você não deveria ter, ou você tá fazendo viagens que não deveria fazer naquele momento. E às vezes a gente tem essa dificuldade, porque você tá lá dentro do plantão, aí você ganha 2 comissões altas, pronto, né? Ganhou aí, sei lá, 100 mil reais no ano. Nossa. Eu achei que você ia falar numa venda. Não, eu falei errado mesmo. Você ganhou 100 mil reais, sei lá, em 2, 3 meses, que acontece, né? Ganhou 100 mil reais em 2, 3 meses, você vai achar que vai ganhar assim no ano todo. Se eu ganhei em 2, 3 meses, ganhei 100 mil, até o final do ano eu ganho 300, 400. E eu já vi corretor ganhando 1 milhão, assim, em 6 meses. 1 milhão. Poucas vendas, mas valor alto, ganhavam 1 milhão em comissão. E aí, tudo bem, você ganhou 1 milhão, você pode fazer um pouco mais de extravagância, né? Mas você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes é o momento, então você aproveita esse momento, ganhou dinheiro, legal, reinveste, aplica, né? Aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você, porque a maioria dos corretores que eu conheço bem-sucedidos, eles têm vários outros negócios. Ele é corretor... Ótimo, ele é a profissão primária dele, mas ele é sócio de uma construção, ele tem investimento, ele abriu uma loja online, ele tem uma sociedade em algum canto, ele vai construindo negócios, trabalha na bolsa, não sei, ele sempre tem outras fontes de renda. Então, usa o mercado imobiliário para fazer dinheiro. E usa o dinheiro que você ganha no mercado imobiliário para fazer mais negócios. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Até porque quando a gente é corretor, nossa equipe, nós somos... Qualquer coisa que acontecer com a gente é um problema. Entendeu? Às vezes a família, né? Sua esposa consegue segurar a bronca ali por um tempo, mas se você já tá num padrão de vida muito alto como corretor e a outra pessoa não ganha a mesma coisa, se faltar o seu, ali não segura. Então... Qualquer coisa pode acontecer, a gente está suscetível o tempo inteiro. Até uma questão psicológica, né? Você pode cansar, ter trabalhado tanto que você cansa, você tem um burnout, você não vai conseguir ter aquele mesmo nível de desempenho. Então, sempre tentar estar preparado para isso e sempre também se atualizar. Estudar bastante, fazer cursos, separa uma graninha. Sim, pra fazer tem que investir na gente. As pessoas, elas ficam um pouco surpresas. O pessoal faz o TTI, que é obrigatório, pega ou cresce, mas eu tive alguns corretores que ficaram um pouco surpresos que eu falei que ia fazer uma pós-graduação em mercado imobiliário, porque a pós-graduação que eu fiz, geralmente quem faz é incorporador para criar projetos e tudo mais. Eu fiz online, porque você conseguir ir para uma empresa, para a faculdade, né, hoje em dia uma vez por semana, é muito difícil, tudo apesar que senti falta, gosto mais de estudar presencialmente. Mas fiz e o pessoal não vê muito motivo. Por quê? É uma coisa que vai me dar resultado imediato financeiramente? Não, mas o tem conhecimento muita coisa que eu aprendi ali
que não dá aquele resultado imediato. Só que hoje eu vou conversar com um proprietário de terreno, eu entrego para ele o projeto que ele provavelmente pode construir ali. Legal. Então, a gente já vai procurar uma pessoa, um incorporador, tudo. Se eu sei que ali vai ser construído HIS 40, 50 unidades, porque não é um terreno menor nesse caso, ou você vai construir no médio, eu já vou oferecer para a incorporadora certa. Eu vou oferecer dentro de uma faixa de valor certo, porque eu sei o cálculo que a gente tem que fazer para ter lucro, por quanto que vai vender. Você consegue fazer essa análise de projeto. Então, são coisas que você vai fazendo pequenos upgrades. Ah, vai te dar um baita dinheiro isso? Talvez não, talvez sim. Conhecimento não ocupa espaço. Sim. Então, estudem, vão um pouco além disso de, eu tenho que saber fazer o cliente, encantar o cliente. Tudo é sobre encantar o cliente, sobre convencer a pessoa, sobre aparecer mais. Isso ficou muito na moda nos últimos anos, né? E na hora de aprender as coisas técnicas, o pessoal não vai. Então, o rapport, a conexão, ela chega até certo ponto. Tem um ponto que você vai precisar conversar, sim, com o cliente sobre financeiro, sobre documentação, ler um contrato imobiliário e saber exatamente o que está colocando ali ou não. Então, isso tudo é muito importante. Isso exige um investimento, às vezes um investimento alto. Mas é uma coisa legal, assim, para você investir além de marketing, tudo, porque é investir em você. Eu fiquei muito tempo dentro de incorporadoras, né? Sim. Foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Mas quando você está em cargos dentro de incorporadora, o seu ganho nunca vai ser tão alto quanto de um corretor. Verdade. Tá? Você vai aprender. Você vai ver todo o outro lado, você vai conhecer muita gente. Mas o ganho que você tem estando na ponta é outro. O desgaste emocional você estando na ponta também é outro. E como que foi essa sua transição? Porque você estava nessa parte mais corporativa, né? E de repente você falou, não, vou empreender, vou ser dona de imobiliária. Como é que foi essa chave? Como é que foi essa mudança? Eu já queria fazer alguma coisa desse tipo na pandemia. Já tinha começado a pensar isso. Eu comecei a ficar muito cansada psicologicamente com a questão administrativa dos projetos. E também, assim, eu fiquei 8 anos na mesma empresa. Adoro, super recomendo, gosto muito deles. Não vou falar o nome da empresa, quem falar no LinkedIn vai saber. Fiquei quase 9 anos com eles. Excelente. Sensacionais, empresa, excelente. Então, aí quando você dá aquela pulguinha, você começa a se coçar. Você fala, gente, eu não sei se é mais o que eu quero. Porque até os problemas eram o mesmo. Então você pega um lançamento, acontece a mesma coisa. Você pega o outro, acontece... Você começa a falar, gente, eu preciso de alguma coisa diferente. Sim. Aí eu mudei fui para uma imobiliária pequena, acabou não dando convergência, né, com a gente. Mudei para um outro incorporador, porque, né, eu queria sair para fazer uma coisa diferente. Mudei para outro incorporador e não mudou muita coisa. Na prática, você fala, realmente é quase a mesma coisa. Aí eu falei, olha, eu trabalho tanto para outras pessoas e tem tantos corretores fazendo mais dinheiro do que eu tô fazendo hoje, porque eu sempre mantive o Cresce ativo, tudo, mas enquanto eu tava em incorporadora, eu não vendia. Sim. Eu só fazia administração dos outros. Também é comissionado, mas dependendo dos outros. Então, é treinamento, é marketing, é analisar desempenho do pessoal, mas a sua função é outra. E fazia a venda, porque você vai para a mesa e acaba fazendo a venda pro corretor, mas o grosso da comissão é dele, vai pro não corretor, é sua. não é pra você, a comissão do incorporador, do pessoal da gerência, é bem menorzinha. E eu era gerente de produto nos últimos anos, não gerente de equipe. Gerente de equipe, ele ainda consegue ter uma autonomia, um ganho maior. O gerente de produto, ele cuida do stand. Então, já teve uma árvore caindo, que o problema era meu de ligar para a Defesa Civil, conseguir tirar aquela árvore antes dela fazer um dano com a pessoa. Nossa. Então, essa é a função do gerente de produto é severino. A chave é sua, qualquer problema no plantão é seu. Qualquer problema. Aí, se tentarem invadir o plantão às 4 da manhã, vão ligar para você, como já ligaram. Nossa. Então, é nesse tipo. Eu sei como é que é. O problema é teu. Assim, é bom que você veio logo da sua vida de empresário. Tudo ali você tem que resolver ou direcionar para quem vai resolver. Só que a parte do ganho começou a pegar. Sim. Porque por mais que eu gostasse muito daquela gestão, eu adoro fazer estratégia de marketing, o dinheiro que o incorporador tem para investir em marketing é maravilhoso, né? Sim. Então é muito, muito legal. As reuniões, tudo, é uma área que eu gosto de atuar. Mas eu já queria um ganho maior. E eu cheguei a um limite ali que eu não via eu conseguindo passar daquilo. Ganhar mais do que eu ganhava nessa função. Então eu acho até que demorei um pouco. Talvez eu demore um pouco para tomar algumas decisões, mas às vezes é bom a gente tomar algumas decisões com tranquilidade. E então eu fiquei esses 8 anos nessa incorporadora, mais um ano em uma outra. E aí eu falei, não, realmente eu quero aumentar o meu ganho e voltar para frente.
Porque se eu juntar tudo que eu aprendi estando aqui escondidinha e colocar em ação... Em prática, né? Colocar em prática, tendo um capital que eu não tinha na época, né? Eu iniciei, porque estagiário é uma coisa. E eu vou conseguir um resultado melhor e talvez com um pouco mais de qualidade de vida. Então eu gosto muito de acampar. E eu tinha que escolher os lugares que eu ia acampar que tivesse sinal de celular. Eu não podia ficar sem celular. Se o meu celular não tivesse sinal, do meu esposo tinha que ter sinal. Entendi. Porque tinham que me achar. E me achavam. Não existe um 100% de folga. Eu acho que eu passei 8 anos... que o único dia que eu acho que ninguém me ligou pra falar de trabalho foi o dia que eu internei. Nossa! Só ligaram pra saber como eu tava. De resto, eu devo ter falado de trabalho todos os dias. Minha mãe, uma vez, ela foi em casa, eu parei 5 vezes de lavar a louça, 8 horas da noite, respondendo gente. Então, a gente acaba... Isso tudo vai estagnando você, né? Você vai cansando. E aí eu falei, não, eu quero um pouco mais de qualidade de vida, mesmo que, de repente, eu não ganhe um absurdo... Eu ganho mesmo, mantenho o mesmo padrão, um pouco acima, mas eu tenho mais qualidade. Aí, quando eu voltei para essa parte, eu já comecei a perceber que dá para ter mais qualidade com mais dinheiro. Olha aí, que bacana. Então, é uma coisa que, assim, compensa essa transação. Também não vou falar que não compensou, tá, internamente. Tem muita coisa que eu vi que eu não teria visto se eu não tivesse assumido esse lado. Sim. Então, às vezes eu consigo um caminho que outras pessoas não conseguem, ou não porque não conhecem, porque não é uma coisa que o incorporador sai abrindo para o corretor, principalmente quando você é um corretor que você não é da incorporadora, né? Você vende de parceria, tudo. É muito mais fácil você saber alguns caminhos para você já chegar com tudo lá mastigado, saber a função, com quem você realmente fala sobre aquilo. Isso facilita até em venda. Teve um lançamento que a minha cliente, ela me mandou a documentação faltando acho que uma semana e o lançamento foi super bem, isso foi recente. E ela me mandou essa documentação, tudo, e entrou na fila de espera e não tinha unidade. Não era para ter unidade, só que é uma cliente que tinha um aporte financeiro muito bom. E ela me mandou, e eu sei que tem outros clientes com uma outra corretora que também mandaram as documentações junto. E acabou que eu fiquei lá. Eu passei o dia inteiro no lançamento esperando chegar o incorporador. Quando ele chegou, eu sabia quem era, não tinha conhecido, mas eu sabia quem era. Eu fui lá, abordei ele e falei, olha, eu tenho essa cliente esperando, a proposta é essa. A gente consegue uma unidade? A proposta dela, enquanto todo mundo a maioria estava comprando tabela, a proposta dela era praticamente à vista. Ela parcelou na planta 50% no ato, o restante em 10 vezes. Ele olhou aquilo, gente, adiantamento financeiro. O primeiro cliente que desistiu ali, ela pegou a unidade. Olha aí. Entendeu? E teve outros clientes que conseguiram. Só que assim, eu cheguei no plantão meio-dia, fiquei até as 8 horas da noite sentada num canto, sem falar com ninguém. Só esperando o momento. Um amigo ou outro que você conhece e tal. Só esperando o momento dos rodarem os contratos e você vê aqueles... Tem um time que o pessoal não volta, né? Aí o corretor vai ligando, a pessoa vai desistindo. Isso é aquilo, o incorporador, ele quer fazer a venda. Sim, claro. Entendeu? Então, só que assim, você vai chegar lá gritando, você vai conseguir, você vai passar na frente dos outros. Não é assim. Sabe? Você vai apresentar a proposta. Brecha, esperou a brecha. Você viu a brecha, apresentou a proposta. Para ele também foi bom, porque os outros clientes que ele tinha ali, ou estavam pedindo desconto, ou queria pagar muito parcelado, ou não tinham assinado o contrato, estava enrolando. Minha cliente, ela não é de São Paulo, mas ela estava pronta para assinar na hora que eu mandasse o contrato. Então ela assinou a gente fez o contrato, ela assinou em 1 hora. Ele me deu 2 horas antes de fazer o contrato e assinar. Entendi. Porque senão ele ia passar a unidade para outro. Sim. Só que os clientes todos que tinham entrado na fila, ou eles já tinham, de certa forma, espanado. Agora, se eu tivesse falado, meio-dia, cheguei lá, não consegui a unidade, qualquer coisa vocês me avisam. Você acha que tinham ligado pra mim, que nunca viram na vida pra falar pra fazer a venda? Com certeza não. Não, iam fazer com alguém que estivesse lá esperando. E o pessoal ficou, nossa, eu pensei que você era da imobiliária, que você tá aí sentado no mesmo lugar. Eu conheci o pessoal do café, que eu já tinha trabalhado com eles, eu fiquei sentada lá pertinho do café, falava com um corretor ou outro, fiquei lá. Do meio-dia às 8 da noite pra conseguir. Isso pra conseguir a unidade, né? Até assinar, sair de lá 10h30 da noite. Não, mas às vezes você sai 1 hora da manhã do plantão. Comum, é isso. Normal. Você que é parceiro aí, namorado, gente, é isso, tá? Vai lá, leva um café, um lanchinho que seu parceiro corretor tá precisando. É verdade, assim, ainda mais fica quando... com fome, ainda mais quando alguém do casal é do mercado imobiliário e a outra pessoa não é, isso dá uma confusãozinha. Dá vários escândalos, se a gente fosse contar as fofocas. Porque aí vamos marcar um outro dia só para fofocas do mercado imobiliário. Do pessoal indo dar piti de ciúmes no plantão. É terrível. Então, porque vocês têm que entender que às vezes, gente, demora a negociação. Você fica lá 10 horas da noite, 11 horas da noite.
Já tem casos de o cara assinar 2 horas da manhã o contrato, Sim. né? Várias vezes. Então, fica a dica aí, ó. Paciência. Porque demora mesmo, não vai ficar mexendo no celular, porque você tá conversando com a pessoa ali, é deselegante. Mas você não me atendeu, não dá. Não atendeu. Não atendeu. Ligar no plantão, chamar a pessoa na recepção também não é legal, tá? Não é legal. Acontece. Acontece muito. Eu não tô nem falando, mulher ciumenta, não, os dois, tá? Os dois lados. Os dois lados. Quando alguém não é do mercado, aí acontece Pelo mesmo. menos disfarça, vai lá visitar, fala, amor, passei ali, peguei uma janta pra você e tal. Entendeu? De boa, sem causar. Comida a gente sempre aceita, né? Depois de um plantão de 12 horas... O corretor tá sempre com fome. Com fome, gente, é terrível. Você passa dizendo que não almoçou, quando chega de noite. É terrível. Eu vou contar uma piada nada a ver, né? Mas tudo bem, agora já comecei. Depois... Cuidado, vamos lá. Qualquer coisa a gente corta. Qualquer coisa a gente corta. Não, mas logo que eu comecei na corretagem, na verdade na corretagem não, na coordenação, eu realmente passei o dia inteiro sem almoçar e tal. Eu morava com os meus pais ainda. Eu cheguei em casa, minha mãe tinha feito janta. Imagina, acho que eu tinha tomado café e comido uns amendoins, sabe, o dia inteiro. Eu fiz um prato gigante. Pedreiro. Eu era jovem, assim, um pouquinho Trabalhei mais hoje magra, mas fiz um prato gigante. Isso já era quase meia-noite. Minha mãe passou, olhou pra mim e falou: nossa, minha filha, eu achei que você vendia, mas pelo jeito você constrói. Eu não consigo esquecer isso até hoje. Eu acho que pior que eu comi, né? Eu tava morrendo de fome. Eu só olhei pra cara dela e falei, tá bom, mãe, tá bom. Comi o meu pequeno prato ali, modesto. Mas eu não deixo ela esquecer. Até hoje eu jogo isso da cara dela. Falei, pô, mano, cheguei cansado, você me solta uma dessa. Achei que você vendia, você constrói. Boa. Achei que você vendia, você constrói. Eu não sei de onde ela tirou essa pérola, mas ela tem várias. Trabalhou o dia inteiro na obra. Trabalhei o dia inteiro. Pelo prato, acho que foi. Bom, você meio que se especializou no Minha Casa Minha Vida, né? Ficou bem... Muito tempo. Uma coisa assim. E como é que você vê o Minha Casa Minha Vida hoje? O que você acha Eu acho mercado? 2 coisas, assim... É uma oportunidade muito boa para o corretor que está iniciando, porque você tem um custo de investimento muito mais baixo, certo. Né? Um volume também muito mais alto de cliente, então sua chance de atender na roleta, pegar um lead do incorporador é muito mais fácil. Mas a gente vai ter um problema no Minha Casa Minha Vida na questão de liberação de financiamento. Então, pro cliente, vai ser cada vez mais difícil ele conseguir encaixar. Ah, é? Porque o FGTS vai ter que sofrer um reajuste, que até foi pouco, assim. Vai ter que parar a inflação. Eu achei que ia ser melhor ou pior, dependendo da análise. Mas o fundo pro Minha Casa Minha Vida, ele é o FGTS e a poupança. Sim. E as pessoas, elas estão tirando o dinheiro do FGTS da poupança. Outros financiamentos também, né? O fundo são poupança e tudo mais. Mas Minha Casa Minha Vida, principalmente. A partir do momento que eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho como lançar esse projeto. Se eu não tenho como lançar o projeto, eu vou lançar uma quantidade menor de projetos no mercado, né? O governo vai colocar uma quantidade menor de projetos no mercado e uma quantidade menor de pessoas terá acesso a esse projeto. Então, se você tem falta de recurso financeiro, o banco ele vai ter um limitado, eu posso 1 bilhão. Né? De repente, aqui, nesse mês, aqui eu vou liberar 1 bilhão. Ele vai analisar cada vez mais a fundo o score das pessoas. E a saúde financeira. E também, provavelmente, a taxa de juros aumenta. Então, a gente está vivendo um dos últimos anos da pessoa ter a oportunidade de comprar com as taxas de juros que a gente vê hoje. Mas a taxa de juros no Brasil é cara? Não. Comparado a outros mercados, a gente está bem. Mas, principalmente no Minha Casa Minha Vida. Mas isso vai começar a ficar mais pesado, essas taxas. Então, quando eu comecei lá... era 180 mil o apartamento. Quando eu comecei, não, aliás. Um dos apartamentos que eu coordenei são 6 anos atrás, era 180 mil. Hoje ele é vendido por 250, sem vaga de garagem. Nossa. Aí você fala, não aumentou tanto. Mas a pessoa pega uma taxa de juros de 4,5. Você coloca o dinheiro na poupança e paga financiado, você tá melhor. Sim. Sem contar que ainda tinha subsídios que já estão diminuindo. Então, a gente tem uma janela de aquisição um pouco menor. E as pessoas elas vão ter mais dificuldades de fazer essa aquisição. Até porque o valor do imóvel está subindo mais rápido do que sobe a renda da pessoa. Então, antes, a pessoa enquadrava no Minha Casa Minha Vida, era 5.700, né, que dava. Hoje já vai até 8 mil. Uma pessoa antes, com 8 mil, ela comprava um apartamento de médio padrão. Hoje, com 8 mil, ela compra um Minha Casa Minha Vida. Estão querendo colocar para 12 mil. Não vai subir tanto o padrão do imóvel. Vai subir porque a pessoa com 12 mil hoje, num financiamento normal, ela já não consegue tanto para entrar nessa janela, né, do médio padrão. Então, a gente
Isso é uma coisa que eu vejo. Então, se você está pensando em comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida, tenta analisar aí para acelerar um pouquinho isso, porque você vai ter uma análise cada vez mais criteriosa e vai ser mais difícil, os lançamentos serão mais escassos. Se você é corretor, você vai precisar se especializar na documentação de financiamento, porque a competição vai ficar mais agressiva. Vai chegar no lançamento de Minha Casa Minha Vida, não vai ter mais uma pasta para cada, 2 pastas para cada unidade. Vai começar a ter 4, 5 clientes interessados em uma unidade. Sim. Porque se tem menos lançamento, você tem uma demanda maior para aqueles. E o pessoal gosta muito de investir, né, nos apartamentos de Minha Casa Minha Vida, os apartamentos menores, tudo. Principalmente nas regiões centrais, que a gente não tem mais terreno para construir um médio padrão. A conta também não fecha, né, para construir ali. Porque o HIS a gente consegue construir porque tem incentivo do governo. Sim. Não tem incentivo do governo, a construção fica bem cara hoje em dia. Então, a quantidade de lançamentos nesse padrão em São Paulo, ele tende a diminuir. O financiamento tende a aumentar. E a gente vai ter um momento aí que as pessoas vão ficar um pouco... E agora, o que eu faço? Então, a quantidade de pessoas morando de aluguel em São Paulo vai aumentar muito, como é, né? Em Nova York, Manhattan. Ai, Mercedes, mas São Paulo para Nova York é uma distância muito grande. É uma distância muito grande. Só que, quando a gente analisa São Paulo a nível América Latina, a gente tem uma importância absurda. E isso é uma coisa que as pessoas têm que lembrar. O Brasil, ele tem uma importância absurda na economia mundial já. E ele tem uma importância muito maior na questão aqui América Latina. E São Paulo é um dos locais que eles analisam onde pode ter bolha imobiliária. E esse aquilo, São Paulo é um dos locais taxados como a menor chance de ter bolha imobiliária. Então, tem uma pesquisa muito boa sobre isso. Então, apesar da gente ter um valor de... o metro está muito caro, ele só tende a aumentar. Porque muito mais gente vai vir para São Paulo e muito mais negócios virão para São Paulo. Sim. E, então, a locação por temporada vai super bem aqui para os investimentos, apesar de ter bastante lançamento. A rede hoteleira no São Paulo ela ainda sempre foi muito escassa. Então, a parte de locação por temporada, short stay, está pegando bem legal. E a parte de Minha Casa Minha Vida, para a pessoa que ela está iniciando no mercado de trabalho, ela pode comprar aquele imóvel ou ela vai acabar alocando aquele imóvel. E a diferença do que ela paga alugando e se ela financiar não é muita, né? Ela tem que se esforçar ali para pegar o ato durante a construção, mas a prestação dela para o aluguel é praticamente a mesma. Então, Minha Casa Minha Vida ele tem um potencial muito grande, mas ele vai sofrer algumas mudanças nos próximos 2, 3 anos que vai dificultar para algumas pessoas fazer essa aquisição. Nossa, então o pessoal tem que ficar esperto com isso também, né? As mudanças esperto do mercado, a gente tem que estar sempre de olho. E se você está pensando em comprar Minha Casa Minha Vida, aproveite porque vai aumentar as taxas de juros. Os outros financiamentos também vão aumentar, porque a gente não vai ter SFH tão fácil por causa da poupança. E se a gente tiver que pegar empréstimo, o banco tem que pegar o dinheiro do empréstimo de um CDB, de um CRI, para poder fazer isso de respaldo para o seu financiamento, ele não vai te cobrar mais 10% se ele paga 13%, 14% ao ano de rendimento, entendeu? A gente vai falar aí de 18%, 19%. Vai demorar um pouco mais, mas a gente vai ter que começar a ter ofertas desse gênero. Já tem, né? Tem alguns bancos um pouco mais fora dos padrões que eles já emprestam cobrando 14%, 15% de juros e faz uma análise menos criteriosa da pessoa. Se a pessoa tá lá no registrato, alguma coisa, ele libera, mas ele vai te cobrar ali um valor bem robusto. Mas a tendência é que a taxa de juros aumente cada vez mais. E o imóvel, você quer comprar imóvel mais barato, você tem que comprar hoje, né? É sempre o de hoje é um pouco mais barato. Porque com inflação, com juros e tudo mais, daqui 6 meses, aquele imóvel que você compraria hoje já aumentou o preço. Então, o imóvel que você compra hoje é sempre mais barato, hein? Fiquem de olho nisso também. A não ser que aconteça aí um estouro de bolha, né? E aí as coisas meio que congelam e tal, mas normalmente o imóvel que você compra hoje é o mais barato. Não, é muito difícil você ver algum imóvel que ele teve uma desvalorização, e aí é aquilo, para ele ter uma desvalorização, talvez não foi bem analisado no momento de fazer a aquisição. Exatamente. Porque ou ele tem alguma questão na região, obviamente vai valorizar muito mais um apartamento menor numa região central do que um apartamento maior numa região muito afastada, as pessoas não aguentam mais o trânsito. Exatamente. Então tudo isso tem que ser levado em conta para fazer essa escolha. Mas eu nunca vi um apartamento valer menos, e mesmo calculando a taxa de inflação, equiparando o valor, valer menos do que valia na época que foi vendido. É verdade. Bom, a gente já está caminhando aqui para o nosso fim da nossa conversa, que está muito boa. Eu quero te fazer uma pergunta.
Se você estivesse começando como corretora hoje, você faria a mesma coisa que você fez? Ou o que você faria hoje? Comecei como corretor. O que eu vou fazer? Olha, eu entrei numa imobiliária. Eu não entraria em imobiliária hoje, eu entraria numa imobiliária grande lançamento. Eu entraria em lançamento, mas eu procuraria um incorporador. Que eu acho que a House... Você não entraria numa imobiliária? Dessas imobiliárias grandes de lançamento, não. Tá. Eu iria ou para 2 caminhos. Provavelmente eu iria para esse primeiro. Eu entraria numa house de incorporador. Certo. Porque eu acho que o que eles ensinam, a dedicação que eles têm com o corretor é um pouco melhor. Eu me senti muito abandonada na imobiliária de lançamento que eu entrei nisso. Assim, toma, vai lá e se vira. Se der bom, se não der, também, o problema é teu. E na house eu já vejo que tem uma dedicação, um carinho um pouco a mais. Tô falando que não vai ter problema, mas... vão te ensinar melhor. O que é house? Aí, pro pessoal que às vezes tem gente que acabou de começar e não sabe o que é uma house. House é a imobiliária específica da incorporadora. Então, a incorporadora, ela tem vários projetos, né? Que se ela for muito pequenininha, ela não chega a ter uma house. Ela tem vários projetos e aí ela junta uma equipe de vendas. Não deixa de ser uma imobiliária, tem os corretores, gerente, tudo. Só que ela só vende aquela construtora. E é isso, para quem está iniciando, é muito bom, porque você vai ficar focado. Você vai ter aqueles produtos e aqueles lá de incorporador para você vender. Então, se você entrar numa incorporadora um pouquinho maior, você já tem aí, às vezes, 5, 6 projetos que você pode vender. A pessoa não gostou de um, você vende ali o outro. Está tudo dentro daquilo. Você vai ter um gerente para te ajudar, especialista naquela construtora. E eles têm mais dedicação nos treinamentos, é o que eu costumo ver. Né? Além de que a house, ela costuma pagar um pouquinho mais que a imobiliária de lançamento. Sim. Tá? E faria isso. Hoje em dia, foco mais no online, com toda certeza. Então, entraria direto no Minha Casa Minha Vida, principalmente se fosse no mercado atual. Entraria nele para poder fazer um marketing um pouco mais barato. Não tenho dinheiro? Ainda funciona a questão da panfletagem, roleta todo dia, fica no plantão, sair tranquilo. Mas eu focaria um pouco mais nisso, começaria, já tendo o estágio, não anunciaria, mas começaria a colocar a minha carreira de corretora ali. Teria um pouco menos de vergonha, porque eu mesmo para os clientes, colegas, tudo mais, pessoal que eu trabalhava, eu não ofertava. Então eu vendi... Acho que eu fui vender para gente conhecida depois de um tempo já. Acho que depois de um ano. Nos 6 primeiros meses, eu não ofertava para ninguém. Era uma agente secreta do mercado imobiliário. Isso, agente secreta do mercado imobiliário. Até porque, né, quem sabia... dava bastante, eu criticava, não vou nem falar que falava nas costas, porque eu recebi várias ligações, não, pra quê, não faz isso, tal, o pessoal preocupado lá comigo. Então, já colocaria mais a cara a tapa ali, porque é um trabalho honesto, não tem por que você ficar tímido com isso. Então, eu faria principalmente isso diferente. Eu teria assumido a coordenação e a gerência, não teria mudado isso, apesar de achar que a corretagem, ela te dá um potencial financeiro maior. Talvez eu tivesse assumido por um tempo menor, mas eu teria assumido porque o conhecimento foi muito bom. Acho que eu teria feito a pós-graduação uns aninhos antes, mas é que eu não tinha tempo. Mas é bom, se você não tem uma faculdade ainda, faça. Você sempre aprende alguma coisa interessante. Mas seria isso. Ou eu entraria numa imobiliária pequena de bairro para aprender a vender os imóveis ali de terceiros. Porque eu fiquei muito tempo em lançamento, né? Eu fui aprender a vender terceiros depois, de véia. Sim, sim. Já tá velho, aí você vai aprender. Aí eu entraria nisso, trabalharia ali com aquela parte de alocação, tudo, que algumas imobiliárias não contratam, né? O pessoal novo, o estagiário, mas tem gente que eu conheço que começou nessa parte, se deu muito bem. E vende os terceiros, abriu a própria imobiliária também, tudo. E aprende um pouco mais e talvez um pouco menos na loucura do que um lançamento. Então, dependeria um pouco do perfil. Eu ainda teria ido pro lançamento, porque a alavancagem financeira acaba sendo mais rápido. Sim. Mas se você é uma pessoa mais tímida, que você não quer lidar com toda aquela situação do lançamento, aquele monte de corretor, não tem quase computador, querem que você faça ponto de captação, você não quer lidar com isso, vai para uma imobiliária menor de bairro. Que aí ali você vai ter seu lugarzinho, vai aprender tudo mais, e depois você pega seus clientes, se o cliente quer comprar um imóvel novo, que está em construção ainda, você pode vender tranquilamente. Mas aí você já vai ter pegado a escola. Sim. Então tem essas duas áreas. Eu gosto do lançamento, eu gosto de falar, como deu para perceber. Sim. Isso facilita bastante. Mas só teria mudado isso só.
Ah, legal. Bacana, Mercedes. Ó, muito bom esse nosso papo, muito bom saber das suas histórias. Eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode conversar. Eu acho que vamos ter que marcar para um outro dia, que senão a gente não vai sair daqui hoje. É verdade. Mas, nossa, eu gostei muito de tudo que você falou. Das aventuras dentro do mercado imobiliário, gente. É muita aventura, é muita coisa que acontece. Depois a gente pode marcar um dia para falar sobre só as peripécias que acontecem. Rapaz. Não sei se vão poder, né, colocar no ar depois, mas tem muita história. A gente guarda para arquivo, qualquer coisa. Mas, bom, estamos chegando no final. E eu queria que você, sei lá, deixasse alguma mensagem para quem está começando agora. O que você aconselha para quem está iniciando? Olha, você que está iniciando, persistência. E seja sincero com o seu sentimento. Geralmente a gente sabe o que tem que ser feito. A gente às vezes tem medo de fazer, ou receio, ou escuta outra pessoa. Mas analise, sabe? Cada dia que você está no plantão ou está atendendo, analise o que você está fazendo de fato. Se dedique ao cliente. Imagine que você está no local do cliente. Se você não comprou seu imóvel ainda, imagine a emoção que é você comprar. O medo que dá para você fazer essa aquisição também. E seja sempre muito honesto. Isso transparece. É uma coisa muito básica, mas às vezes na euforia da venda, às vezes escutando um gerente, alguém que não tenha a mesma ideia de honestidade que você, algumas pessoas podem se perder um pouco nisso. Então, mantenha sempre a sua ética, dedicação. E lembre-se, é um ciclo. Você vai vender contanto que você faça o beabá certinho. Cada vez que você falhar nesse beabá, deixar o cliente de lado, der uma desanimada, é um pouquinho mais longe que você está da venda. Então, insista e assim... Não se compare com aquele corretor que, de repente, ele deu um pouco de sorte e vendeu 5 unidades para o mesmo cliente. Tudo bem, nada é 100% sorte. Ele soube fazer a venda, ele estava ali no dia da roleta, tudo. Mas não é todo dia que entra um cliente que quer comprar 5 unidades de uma vez e a pessoa ela vai e dispara e você fez uma venda, que já é mais às vezes do que você ganhava, mas você fez uma venda, ele fez 5. Aí você desanima que você não é tão bom. A corrida, ela não é uma corrida de tiro, é uma maratona. Então, você vai indo devagar e sempre que você vai alcançar seus objetivos. Muito obrigado, Mercedes. Eu que agradeço. Curta, compartilhe nosso vídeo e faça com que a gente chegue mais longe. Obrigado. Obrigada.